muito boa tarde a todos. Vamos, então, dando início ao nosso webinar de hoje. Então, é uma satisfação dar as boas-vindas a todos. Nesse que é o primeiro webinar do ano, primeira iniciativa da CATES no ano de 2025. A gente ficou curioso com a presença de tantas pessoas. Temos mais de 200 inscritos no nosso webinar de hoje. Deixa a gente muito feliz com a participação. Nosso convidado especial de hoje é o Caio Camargo, já está aqui na sala conosco. Ele que é especialista em varejo, consultor e host do Varejo Cast, e vai falar para nós hoje um pouquinho sobre os insights aprendizados relacionados à NRF 2025, que aconteceu em Nova York de 12 a 14 de janeiro. A NRF, que é a Federação Nacional do Varejo nos Estados Unidos, organiza desde 1911 a NRF Big Show, que é considerada a maior feira do mundo em tendências para o varejo, reunindo 40 mil pessoas. Cerca de 10% do público é composto de brasileiros. Então, é importante ressaltar a grata satisfação da CATES em contar com a atuação do Comitê de Sucessores, que é quem convida hoje para esse webinar. Foi uma iniciativa do nosso Comitê de Sucessores na CATES, muito ativo, que hoje nos traz o Caio Camargo para abordar esse importante tema. Além desse Comitê de Sucessores, a entidade conta ainda com mais 5. Então, temos ainda Comitê de Gestão de Pessoas, Jurídico, Logística, Prevenção de Perdas e Tributário. Temos bastante coisa acontecendo, e para saber mais sobre cada um deles, basta acessar o nosso site da CATES, ali na aba Comitês. Antes da gente dar início, eu queria convidar o nosso presidente Alexandre Simeoni, que nos deu a grata honra de estar conosco hoje. Então, meu presidente, a palavra é sua, por favor, senhor Alexandre Simeoni. Daí, turma, boa tarde. Sejam todos aí bem-vindos ao nosso webinar com Caio Camargo. Prazer estar aqui com vocês também. Caio, um grande abraço aí, obrigado aí pela tua disponibilidade de trazer esse conteúdo tão importante para nós, né, num evento que fala de varejo do mundo, né? Então, fico muito feliz de estar, em nome da CATES, estar proporcionando isso aos nossos associados, parabenizar o nosso comitê, né, de jovens assessores também, pela iniciativa de estar promovendo. E é isso aí, pessoal. Nós estamos aí num mundo diferente, né? Vivendo, eu até fiz algumas marcações. Eu tive na pós-NRF da Abras, né? E marquei alguns insights aqui que me chamaram a atenção. Então, um mundo dividido, né? Um mundo fraturado, tenso. Nós estamos aí vivendo um momento muito diferente em todos os sentidos, até mesmo quando você fala em Brasil, em política, em economia, momento diferente aonde que o varejo ele sofre impacto diariamente e diretamente, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Nós, varejistas, temos um desafio muito grande. O nosso negócio ele tem uma margem pequena, ele deixa muita pouca margem para o erro, né? Ainda mais quando a gente tem taxas elevadas e o varejo, normalmente, ele sempre está alavancado porque ele não para de crescer. Então, eu marquei alguns insights aqui, eu gostaria até de compartilhar, né? Esse mundo dividido, uma jornada do consumidor totalmente diferente do que a gente vem se acostumando, a potência da loja física, né? Retail media, aí, então, cada vez mais presente no nosso negócio, a IA, então, na inteligência artificial impulsionando, né? Onde uma baita oportunidade de nós estar implantando em nosso negócio para otimizar alguns processos repetitivos. Eu acho que isso, nós, varejistas, temos que estar atentos, até pela dificuldade de mão de obra e também, né, diminuir custos, harmonizar, né, tecnologia, humanizar, né, essa guerra entre tecnologia e humanizar também a nossa empresa. Até o presidente, CEO do Google aqui no Brasil, a Fábio, se eu não me engano o nome dele, me chamou muita atenção a fala dele sobre isso, né, porque, ao mesmo tempo, o uso da tecnologia, a gente não pode também esquecer que as empresas são feitas por pessoas, né, e a gente está vivendo esse momento também. Enfim, eu teria bastante tempo aqui para ficar lendo o que eu anotei, mas vamos escutar quem conhece realmente, que é o Caio. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos, que a gente tenha um bom webinar aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Perfeito, muito obrigado, presidente. Então, agora, como esse é um convite do Comitê de Sucessores, antes da gente passar a palavra para o Caio, vamos ter também alguns avisos daqui a pouquinho antes da gente iniciar, mas gostaria de convidar o Rogério Tredapalli Júnior, gerente administrativo no supermercado Carol, representando o nosso Comitê de Sucessores, da palavra também, antes da gente dar início à nossa programação. Então, muito boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando, né? Dar as boas-vindas também em nome do nosso Comitê de Sucessores da CATES. Esse é a primeira atividade do ano,
quebrando um pouco os padrões que a gente ouve que o Brasil só retoma depois do Carnaval. Isso não acontece no varejo, né? Já em janeiro, primeiro mês do ano, aí estamos ativos, isso é bastante importante e demonstra, com esses mais de 200 inscritos, que o povo quer se atualizar, o supermercadista quer se manter atualizado e, mais do que tudo, se manter no mercado. Eu acho que isso é bastante importante. E nessa primeiro webinar, pós-NRF, com o Caio, acredito que a gente vai trazer bastante tendências e ouvir aquilo que alguns não sabem, alguns precisam relembrar, mas, acima de tudo, com o objetivo de fortalecer os nossos negócios, manter a perenidade, isso é bastante importante. E quando a gente fala em tendência, uma delas é aproveitar as tecnologias, né? Essa webinar, essas plataformas tecnológicas que nos permitem, do oeste, do norte ao sul de Santa Catarina, estarmos reunidos virtualmente aí, ouvindo a palestra, ouvindo aí quais são essas tendências pós-NRF. Então, obrigado a CATS aí por nos proporcionar esse importante momento e vamos ouvir aí o que nós temos pela frente. Obrigado, uma excelente tarde a todos. Muito obrigado, Júnior, e um dos nossos líderes aí, dos sucessores da CAPES. Então, agradecemos, bem como apoio, a presença dos demais membros desse comitê. Temos vários membros aqui do nosso comitê de sucessores, cuja participação nas iniciativas da CATES tem sido cada vez mais fortalecida. Um dos principais pontos de trabalho da CATES nos últimos anos tem sido justamente essa questão da sucessão. Então, como falei, alguns pequenos avisos antes da gente dar início. Queria aproveitar o espaço para informar que os associados da CATES já podem responder a pesquisa do Prêmio CATES 2025 Supermercados e concorrer entre os destaques do ano nas categorias eficiência e crescimento. Então, temos aí o Prêmio CATES acontecendo no final de março, a pesquisa está aberta, temos ainda mais alguns dias aí para preenchimento, a gente pede que todos os associados participem, é bastante importante a gente reconhecer a eficiência e o crescimento das empresas que merecidamente vão receber os troféus, e é uma espécie de valorização da excelência e desempenho das empresas. Então, na edição desse ano, além do eficiência e crescimento, temos também uma novidade, a gente vai entregar o troféu Relacionamento com Fornecedores, premiando as empresas que se sobressaíram aí na construção de relacionamentos sólidos e colaborativos em cada região do estado. Então, os próprios fornecedores vão ter a oportunidade de votar nos supermercados com quem eles desempenharam o melhor relacionamento no ano de 2024, e vão receber aí também os supermercados que melhor saírem nisso, vão receber também uma premiação. Premiação entregue no dia 27 de março, em Camboriú, na nossa cerimônia do Prêmio CATES. Todos os associados também são convidados a participar. Em breve a gente vai estar fazendo as confirmações de presença no jantar, e por enquanto, então, pedimos aí a participação no preenchimento da pesquisa. Em relação à nossa agenda de cursos, é importante destacar aí que a CATES está com inscrições abertas para a terceira turma do PDG. O PDG, que é o Programa de Desenvolvimento Gerencial da CATES, tem desempenhado muito bem também essa função de formar líderes, de formar gestores, gerentes de loja, principalmente gerentes de serviço. Então, é uma oportunidade muito grande de participação. Já estamos indo para a nossa terceira turma, como a gente falou. Das edições anteriores tiveram sucesso absoluto, e as inscrições realizadas até agora, dia 17 de fevereiro, tem 20% de desconto. Vale a pena ressaltar também que as vagas são limitadas, as turmas não são tão grandes, então é importante correr para fazer. Mas quem realmente tiver interesse em progredir na carreira, os supermercados também quiserem investir nos seus colaboradores, nesse crescimento, nesse desenvolvimento de liderança, que tem sido cada vez mais importante, tenho certeza que vai ser um dos tópicos abordados aqui hoje, e ter essa grande oportunidade do PDG CATES. Também estamos com as inscrições abertas para o curso Liderança de Alta Performance, que tem um modelo completo para o desenvolvimento das competências de um líder, com o especialista Ricardo Agnes, ele que esteve conosco ano passado, nos encontros regionais, falando também justamente sobre liderança de alta performance, e traz para nós um modelo de liderança completa. Temos 2 turmas já abertas em Chapecó e em Criciúma, em março de 2025 em Chapecó e agosto de 2025 em Criciúma, então uma baita oportunidade aí de aprender também sobre liderança com Ricardo Agnes, que é uma referência no nosso setor também. Bom, então, temos a grata satisfação nesse momento, né? Os avisos dados, falas das nossas autoridades muito bem posicionadas. Vamos convidar, então, nosso amigo, nosso querido especialista, esteve conosco várias vezes também ano passado, nos deu a honra de percorrer esse estado inteiro. Com vocês, Caio Camargo. Muito boa tarde, Otávio, Júnior, Ale, Ita e todos demais amigos aqui da CATES. Saudação, tá com vocês, é uma honra. Vamos falar aqui de NRF aqui nessa tarde aqui.
Devemos levar aqui 1h30, tá, nessa apresentação. Vocês são o piloto, tá, dessa história. Eu andei rodando alguns já após a NRF, mas eu faço sempre mais a parte de tecnologia. Essa é a primeira turma que eu rodo todo o material aqui completo, então prometo para vocês assim um mergulho, assim, uma imersão completa em tudo que eu vi lá na NRF ao longo desses dias lá. Passei 12 dias, né, cobrindo. Essa aqui foi a minha 13ª na NRF na sequência, né? Mas vamos contar para vocês aqui. Eu vou compartilhar a tela, vamos direto ao assunto aqui para vocês. Vamos embora lá. Só me avise aqui se chegou para vocês a tela, só faz um positivo aqui para ver se está tudo certinho. Sim, ok. Maravilha, maravilha. Você vê que a gente já começa logo de cara com uma provocação e daqui a pouco eu vou explicar essa provocação, tá? Porque o tema, né, era Game Changer, né? Ou seja, mudança de jogo. E uma das teorias lá que eu e meu sócio lá no podcast, o Fred, né, eu vou explicar aqui também sobre ele, a gente fala que o jogo não mudou, né? Mudou a forma de jogar. E é isso que nós vamos entrar aqui com vocês nesse grande pensamento aqui, nesse extrato, né? O Ale tá falando da Abras, é importante, né, Ale? Porque cada especialista que vai lá tem uma leitura diferente. Então, são leituras diferentes, não são jornalísticas dessas leituras, isso que é bom, essas interpretações. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Camargo, eu sou especialista em inovação nos negócios, mais especificamente inovação no varejo. Eu falo que varejo, qualquer negociação entre CPF e CNPJ é varejo, tá? Estou aqui listado como LinkedIn Top Voice, o Fábio me colocou entre os 100 maiores influenciadores do mundo no ano passado, tem alguns prêmios de destaque, e atualmente eu também sou VP de varejo da Fundação Brasileira de Marketing, uma entidade aí com décadas de existência. Vocês me desculpem se tiver algum ruído, tá caindo uma tempestade em São Paulo nesse momento, então vai ter um ruído de trovão aqui, não vai cair a internet, eu prometo para vocês, vai ter algum ruidinho vazando aqui de vez em quando, um trovão ou outro aqui, tá? Aqui o único compromisso que eu quero com vocês nesse slide, podia ficar falando todos os bullets aqui, mas não faz o mínimo sentido, tá? É o meu @, o Caio CMGO. Este material aqui, né, eu já combinei com a Itamar aqui, vai ficar no YouTube à disposição de vocês, vocês vão receber esse PDF, tá? Então eu vou compartilhar esse PDF com vocês, para vocês também, tá? Só que tirem fotos à vontade disso aqui, por favor, repostem nas redes sociais, não esqueçam de me marcar, tudo que a gente marcar, a gente faz barulho junto. Então assim, marca a Katz, marca eu, marca todo mundo aqui, vamos fazer barulho juntos aqui, nessa tarde bacana que a gente está passando juntos aqui para falar de NRF, ok? Compromisso nosso, hein? Vamos lá, para quem nunca teve aqui numa NRF's Big Show, ou que a gente chama aqui NRF, vamos explicar o que é uma NRF para vocês, tá? O Ale estava colocando aqui, o Otávio também um pouquinho, né, que é o maior e mais importante evento de varejo do mundo, que ele acontece há 114 anos, né, desde 1911. Esta edição, pessoal, teve mais de 40 mil participantes, 10% brasileiros aí, em torno de 4 mil brasileiros nessa edição. São mais de 100 países, mais de 6.200 empresas, mais de 1.000 expositores, 175 palestras e workshops. Agora, por que a gente fala de NRF todo ano, tá? A gente não fala de NRF porque é um evento que acontece lá em Nova York, porque é bacana, porque é lá no exterior, e a gente tem que olhar o que está no exterior trazendo para cá. Não é por isso. Há 114 anos, o mundo se acostumou a se reunir em Nova York para discutir tudo o que vai ser feito ao longo do ano. As tendências se iniciam na NRF. Esse é o ponto de partida. O Eduardo Terra, presidente do SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala, olha, nem tudo que acontece na NRF, nem tudo que é dito num palco da NRF vai vir para o varejo, mas tudo que vai vir para o varejo passou antes num palco da NRF. Isso mostra a necessidade da gente estar antenado com esse evento. Ele, de fato, ele é um farol para o mundo do que a gente vai falar em termos de varejo. Omnichannel, partiu de lá. Né? Metaverso, partiu de lá, certo? Inteligência artificial, todo o hype está partindo de lá também. Então, tudo que o varejo tem aplicado inicialmente falando, eles levam para o palco e a gente começa depois a ver como é que isso se desenvolve no Brasil. São vários assuntos dinâmicos, cada vez mais complexos. Há 2 semanas atrás a gente falava da NVIDIA, de repente veio uma DeepSeek lá da China e dá um rebuliço nesses últimos 10 dias aqui, nessa história. Então, são questões ali para a gente estar vendo como é que vai navegar o mundo a partir de então, tá? Então, a importância da NRF para a gente sempre ter esse contexto da novidade. Então, eu falei do tema aqui para vocês, né? Game Changer, né? E o principal, assim, quando você lê a sinopse da NRF, de fato, ela falava assim, olha, a IA veio para mudar o jogo dos negócios, mudar a forma como a gente vai trabalhar, a forma da competitividade. Mas a gente começou a ter uma reflexão sobre Game Changer, né? Será que muda o jogo, né, do varejo? Game Changer, né? É um nome muito forte, porque talvez não é uma mudança de jogo. Se você parar para pensar, né, até o evento em si, ele começa... São 3 dias de evento, tá? E o primeiro dia, ele foi aquele dia
que a gente já estava até numa expectativa. Um dia que só se falava de IA. Da primeira palestra com a NVIDIA, dali para baixo, todas as palestras tinham IA no título, por exemplo. Mais um evento que vai só se falar de IA, né? Mais do mesmo, vamos lá. Só que ao longo dos dias foram se passando, os dois últimos dias, e as principais palestras que são esperadas nesses dias, a gente viu que a NF mudou de cara no conteúdo, o conteúdo se foi se transformando. Ele perdeu essa importância de IA e começou a colocar a IA não como protagonista, a grande protagonista dessa história, a loja física. Eu vou explicar para vocês esse contexto, tá? Então começou a se falar sobre IA, como a gente falava, inclusive muito no ano passado, e aí ao longo da jornada, ao longo da maturidade das conversas, a gente foi construindo uma conversa muito mais para a loja física. Por que eu falo que o jogo não muda? Porque o jogo, vou explicar isso mais à frente para vocês, mas o jogo do varejo, ele sempre foi, ele vai continuar sendo sempre o mesmo. É o jogo do cliente, é atender bem o cliente, é resolver o problema do cliente, é ter produto para o cliente, é satisfazer o cliente. Este é o jogo do varejo, e esse jogo não muda. O que está mudando é a forma da gente jogar. A competitividade do jogo, acelerado pela inteligência artificial, realmente mudou totalmente a dinâmica de jogo. Eu vou colocar uma metáfora isso mais para frente para explicar como a gente vai olhar esse tema daqui para frente, tá bom? Então o game não mudou. O jogo do varejo sempre foi o mesmo, não muda. Tem sido cada vez mais difícil competir com players, né? Como os marketplaces, né? Impulsionados cada vez mais por IA. E o mundo da competição com o digital está cada vez mais complexo. O varejo está voltando-se para a grande força, que é a loja física. Então, assim, a gente vai ver daqui a pouco a palestra do Lee Peterson. Não dá para competir mais com velocidade contra um aplicativo que promete entregar em 5 minutos na casa do cliente. Se você for competir por velocidade, você vai perder. Então a questão é assim, qual é o nosso grande trunfo? É a loja física, é a experiência do cliente, é entender o cliente como ninguém, entender o problema do cliente e resolver a dor do cliente, tá? E a loja física, então ela começa a ganhar esse novo status. Ela é um hub, onde tudo acontece. É o palco da experiência, é o palco da diferenciação e o palco da essência da marca. Convido vocês lá no podcast, lá no VarejoCast, para quem não segue, vai no Spotify, escreve Varejo, você vai encontrar a gente, tá? Mas a gente falou um pouco disso. O game não mudou, o futuro é loja física e a NRF não foi sobre IA. Foi alguns dos temas que a gente trouxe ao longo dessa jornada pela NRF, tá? Então vamos lá. Quais são os principais insights que a gente pode catalogar para vocês? Eu não sou um cara muito trazer, olha, fulano falou isso no palco. Eu gosto de separar por macro temas. E aí sim traz a fala de um ou de outro palco em cima disso. Quais são os grandes macro temas para a gente olhar como insight para o nosso negócio? As grandes lições que a gente vê nessa edição da NRF. A primeira delas é sobre liderança, tá? E o Alexandre colocou muito bem o papel da liderança, né? Da uma liderança humanizada. Então, a liderança hoje, gente, é fundamental para estabelecer e manter uma cultura de trabalho positiva que apoie o desenvolvimento das equipes e o crescimento dos negócios. Isso não é uma frase feita. Essa é uma frase dita também pelo Abubakar Bangura. O nome é difícil, tá? Abubakar Bangura da Target, tá? E ele finaliza, fala assim, gente, tudo se resume a ter grandes pessoas. Sim, a gente tem tecnologia, mas assim, são as pessoas que fazem a grande diferença. O crescimento vai ter desvio, nem sempre é direto. Estamos vendo, né? A hegemonia do chat GPT sendo quebrada. Então, assim, crescimento não é uma coisa que você vai ter momentos altos e baixos, mas no macro de distância você consegue ter liderança ali de crescimento, tá? E a questão importante, isso aí, tudo é bullet aqui, é a frase dele, mas a última frase eu acho muito boa. Será a combinação da tecnologia que impulsionará o crescimento. Mas a interação humana no varejo, eu acredito, continuará a desempenhar um papel por muitos anos. Então, assim, no final do dia, o consumidor está atento ao bom atendimento, está atento ao bom serviço. Então, essa interatividade humana, essa interação humana que a gente consegue estabelecer somente na loja física, pelo menos por enquanto, tá? É o grande trunfo aqui para a gente manter os negócios à frente. E aí tem a Best Buy, né? Best Buy faz parte do hall de empresas que estão se redirecionando para valores antigos, grandes valores. Best Buy foi no campo de ser digital, está se resguardando, voltando a um bom atendimento, a ter a curadoria. E ela fala, ó, nosso propósito, é CEO, né? Nosso propósito é enriquecer vidas por meio da tecnologia e fazemos isso humanizando. Por mais que seja uma loja de tecnologia, Best Buy, o eletroeletrônico, né? O carro-chefe são as tecnologias, mas assim, é um atendimento humanizado que faz a diferença na hora de vender tecnologia. E é legal que tem várias lideranças estão voltando, né, um passo para trás ali para os seus grandes, resgatando valores para resgatar a cultura do negócio. Olha só, o Starbucks é uma dessas aqui, que não está no slide, mas eles estão resgatando, olha só, tanto o jaleco verde, que foi o inicial da marca, né, um jalequinho verde, quanto escrever a caneta o nome do copo do cliente.
Eles modernizaram em outros países, ao invés de escrever com a caneta o nome do copo, o nome do cliente no copo, eles estavam colocando uma etiqueta. Era muito mais prático, muito mais rápido, a tecnologia resolvia, o cara pedia pelo aplicativo, saía pronto o nome dele, e aquilo perdeu a essência do que é. E eles estão voltando agora para a essência dessa história. Uma notícia que saiu, acho que há 1 ou 2 dias, tá repercutindo muito, vocês podem ver a mudança de logotipo do Walmart. E muita gente questionando que parece que não mudou nada, não é muita coisa, mas eles estão resgatando naquela fonte, a fonte bold antiga, que era o boné do Sam Walton, a fonte, que assim, os valores que o Walmart tinha no passado, eles querem trazer aquilo através do logotipo, através da comunicação. Então, a gente está vendo muitas empresas, lideranças, retomando questões passadas para ter mais identidade junto ao público. O e-commerce, o digital, deixa a gente muito no mesmo patamar, todo mundo estéreo nessa conversa. Então, assim, a forma de diferenciar também está na forma de resgatar os valores nessa história, tá? Agora, um dos grandes ativos aqui que ficou marcada nessa NRF é o fato da experiência de loja, tá? E aí, a grande frase, o grande contexto, tá? É que o maior inimigo das lojas é o tempo e a experiência, o maior aliado. É aqui que a gente consegue diferenciar de um aplicativo, é aqui que a gente consegue diferenciar de um aplicativo de entrega ou de uma compra por e-commerce, é aqui que a gente faz a diferença. Lee Peterson, um dos grandes especialistas que todo ano a palestra dele é super concorrida. Inclusive já teve na APA, já aqui no Brasil, lá com o Retail Supernova, para quem esteve acompanhando ele no passado, aqui uns 2 anos atrás, ele teve uma edição. E ele tem até uma plateia cativa de brasileiros. Ele já brinca já falando bom dia em português, porque ele sabe que 80% da plateia dele é de brasileiros que adoram ele. Olha, pra você ter uma ideia, né? Ele todo ano faz uma pesquisa. O ano passado ele falava, olha, não é sobre ter que ir numa loja, é sobre você desejar ir numa loja. E essa pesquisa deste ano corrobora um pouco com isso e evolui um pouco essa conversa. Ele fala, olha, 68% dos consumidores preferem comprar online. Por que preferem comprar online? Porque a loja é chata. Porque a loja é lenta, porque o caixa não atende bem, porque o atendimento não é muito bom. Então as pessoas estão preferindo comprar online por ideal, tá? Quando você pergunta, você prefere comprar online ou o que é mais prático? Ou na loja? Muitas pessoas preferem online. Mas olha só, 79% acreditam que comprar em loja física leva muito tempo e esforço. Então o nosso inimigo aqui, tá? Quando a gente tem uma operação, é tentar trabalhar uma operação que seja eficiente nessa história para o cliente, que passa esses valores. A gente vai desmistificar esses valores para vocês, tá? 85% dos clientes iniciam a jornada de compra no canal online antes de ir para a loja física. Você, por exemplo, quando vai comprar um televisor, já parou para pensar? Você primeiro entra na internet para descobrir qual televisor que você quer, pelo review, qual é o preço. Você está iniciando a tua jornada no digital. Você pode decidir ir lá comprar na loja física, ver se aquilo é tudo mesmo, tá, para você comprar na loja física. Tanto que desses 85%, 80% acaba comprando na loja física. Que é exatamente mais ou menos o cenário que a gente tem no Brasil. Aqui, quando a gente fala que a gente está caminhando para 15% de e-commerce no total, eu sei que o supermercado é menor esse número, tá? Mas a gente está falando que temos 85% do varejo brasileiro acontecendo na loja física. Então a magia da loja física, ela permanece, desde que a gente tenha o ativo suficiente para conquistar o consumidor, tá? Os consumidores querem um motivo para sair de casa, a experiência ser motivo. E olha a frase que esse cara traz num palco da NRF. Você não deve tentar competir com a velocidade do digital. Você vai perder. É drástico, é dramático. Você vai perder. Se você tentar se equiparar à eficiência de um player digital, você vai perder, você não vai conquistar. Onde é que a gente conquista essa história? No que ele chama de slow retail. Slow retail é o resgate de um termo que há muito tempo a gente usa. Talvez vocês devem ter escutado sobre o terceiro local. Todas as pessoas têm um terceiro local. As pessoas têm a sua casa, elas têm o seu trabalho, elas têm um terceiro local, que é um local que ela gosta de relaxar, que ela gosta de ter um tempo para ela. Pode ser uma cafeteria, o Starbucks, inclusive a questão do terceiro local, quem criou esse conceito foi o Starbucks lá atrás, né? Starbucks, para muita gente, ou cafeterias, né, no modelo Starbucks, são terceiro locais, onde você dá aquele break. Até o barzinho que você gosta de vez em quando dar uma relaxada no final de semana, pode ser um terceiro local. Mas a provocação é que se a gente conseguiria, se fosse possível, criar ambientes de loja que fosse menos pela compra e mais pela diversão, pelo entretenimento, pela experiência de compra do cliente. Tá? Então, o slow retail é um dos grandes temas que a gente está trazendo esse ano, tá? E olha só, segundo o Lee Peterson, segundo a pesquisa dele, tá? O que atrai os consumidores hoje, tá? Novidades e exclusividades. Ou seja, você fazer como o pessoal de moda fala, o drop, a célula, né? Olha, isso aqui só vai ter na nossa loja esse lançamento, este produto durante X tempo.
vale a pena vir até a loja física para comprar isso aqui. Isso é exclusivo da loja física. No e-commerce eu tenho outras coisas, mas isso aqui é exclusivo, um serviço, um ativo, um produto que você tenha só. Pode ser o corte de carne, pode ser um pãozinho diferente, alguma coisa assim. Design de loja. Pessoas têm vontade de ir em lojas bonitas, bem arrumadas. Um atendimento que de fato seja bom. Não é bom porque você fala que é bom, mas quando o cliente percebe, o cliente não é tão bom assim, né? Com métrica, talvez ali você ter métricas que avaliem se você tem de fato um bom atendimento. Facilidade para encontrar produtos e agilidade no caixa. Tô chovendo no molhado com vocês, que é óbvio que é o que atrai. E é óbvio que o que espanta consumidores é a antítese disso aqui, pessoal, tá? Tudo é demorado e dá trabalho. Loja tá bagunçada, o atendimento é ruim, tenho dificuldade em encontrar produto, o teu caixa é lento. Isso vai fazer teu cliente preferir comprar no online do que comprar com você. Então, assim, temos que olhar sempre para a matriz de cima o que atrai e tomar cuidado para lá. O que cria o slow retail, o que cria o efeito da experiência, o que impacta a experiência do cliente, está na parte de cima. Não está nos meus slides aqui, tá? Mas eu estou escrevendo sobre isso, devo publicar no LinkedIn hoje ou amanhã ainda, tá? Pensando um pouco no que a gente vai falar de experiência aqui, a gente refletindo um pouco o momento da sociedade, não foi dito isso no palco da NRF, uma reflexão minha, tá? A gente vive o mundo das redes sociais, e principalmente as novas gerações, elas estão viciadas no que a gente chama de dopamina, que é um efeito, é um hormônio, que as redes sociais criam esse estímulo da recompensa, da informação, tal, a dopamina. E esse consumidor, quando ele chega na loja, ele também tem prazer quando a gente consegue ativar a dopamina dele, com uma recompensa, com uma experiência, com uma imersão. Ele está atrás daquilo, e aquilo que ativa ele. Então, assim, eu vou falar sobre lojas dopamínicas no futuro, vocês vão ver eu falando disso aqui já. Se não hoje, amanhã vocês vão ver tá publicado, já está pronto o artigo no forno, mas a gente está vendo que tem uma coligação muito forte. A expectativa da experiência com esse efeito que a gente vê da dopamina na rede social, de você ficar navegando, vendo novidade o tempo todo, isso é dopamina fazendo efeito em você. Tem até um livro muito bacana que chama Geração Dopamina, vale a pena ler em cima desse tema, tá? Tanto que a Kate Kettil, que é outro especialista, o Lee Peterson dos Estados Unidos, a Kate Kettil do Reino Unido, ela todo ano ela vem trazendo essa questão da experiência de loja física, esse ano ela reforça o tema. Fala assim, as pessoas estão usando a loja, o varejo físico, como escapismo do mundo digital. Olha só. É a hora de eu sair desse universo chato, frio, da rede, das pessoas, ou de um monte de gente que eu não tenho contato. Eu uso a loja para ter uma experiência diferente. O desejo por experiência imersiva e sensorial no varejo físico cresce à medida que os consumidores querem se desconectar de preocupações cotidianas e da onipresença digital, desse detox digital que a gente tem, tá? Então, tudo que despertar emoção profunda, admiração, espanto, vai ter um impacto positivo no bem-estar psicológico e fisiológico do consumidor. Isso se torna um ativo, um diferencial competitivo para o teu negócio. Então, assim, você tem que investir numa loja que as pessoas gostem de visitar, numa loja que as pessoas gostem de estar, numa loja que as pessoas gostem de passar um tempo. Se você colocar um café, por exemplo, umas mesinhas para as pessoas pararem um tempo, ao invés de só comprar uma coxinha e sair correndo, já começa a melhorar um pouquinho esse ambiente nesse sentido, tá? E aí, tudo que eu falar como tema para vocês, eu vou trazer uma ou duas lojas que a gente viu esse ano como destaque em Nova York e que representam um pouco desse conceito. A primeira delas, quando a gente fala de experiência, é a Louis Vuitton. Eu, particularmente, não gosto de visitar lojas de luxo em Nova York, porque o que a gente vê numa Quinta Avenida em Nova York, eu acho pouco aplicável ao varejo médio brasileiro aqui. Eu não consigo usar isso, né, destrinchar o que a Tiffany faz como valia. Só que esse ano teve algumas exceções. Uma delas foi a loja da Louis Vuitton. O que vocês estão vendo nessa imagem, para quem não viu isso na internet ainda, não é uma imagem feita por inteligência artificial. Este aqui é o seguinte, este era o espaço onde ficava a loja da Louis Vuitton na Quinta Avenida. E essa loja está em reforma, e vai ficar em reforma por 2 a 3 anos, vai ter, parece que um hotel da Louis Vuitton. Eles encaparam a loja como os baús da Louis Vuitton, onde foi originária, baús de viagem, antes de ser bolsas e tudo mais, eram os baús de viagem, pesadões que andavam nos vagões de trem e tal, essa história da Louis Vuitton, no começo da história dela. Então o que vocês estão vendo aqui, isso é real. E lá, perto, se você pôr a mão, é tão impactante quanto uma foto como está aqui. Então isso aqui, eles transformaram o tapume em malas empilhadas de forma gigantesca. E isso se tornou uma baita de uma propaganda para o Louis Vuitton. A quantidade de gente que está tirando foto, filmando, replicando aquilo, também é uma experiência de marca. Agora, o mais bacana é o seguinte, do outro lado da rua, eles montaram uma loja temporária.
uma loja com 5 andares, temporária. Vai ficar nesses 2 anos operando enquanto a loja pronta deles não está. Vocês estão vendo aqui um espaço fantástico, aqui é o fosso, né? Que, como se fosse um shopping, assim, tem um grande fosso, tá? Com essas torres de baús montadas, né? Os baús que deram origem à marca, montadas. E o mais interessante dessa loja, ela não é uma loja de luxo que ela oprime a entrada. Ó, só entra aqui quem for cliente Louis Vuitton, tá? Não. Todo mundo se sente bem-vindo a entrar. Você se sente convidado a entrar, e lá é um ambiente que você, até pelas dimensões, você anda livremente, tranquilamente. E nessa sagacidade, eles estão criando experiências, extensões de experiência da marca, para que as pessoas possam consumir alguma coisa da Louis Vuitton, mesmo que não seja o produto que eles vendem lá, uma bolsa, por exemplo, tal, que é caríssima, as pessoas podem consumir alguma coisa ou se divertirem com a marca. Como, por exemplo, todos os andares aqui, os elevadores, têm esses espaços instagramáveis maravilhosos. Se você quiser entrar lá para tirar uma foto e ir embora, você vai lá, você está participando da marca. É uma experiência de marca. É um aspiracional de marca. É um reforço de marca. Então, isso já funciona como uma identidade interessante, tá? Isso aqui é o balcão, a chocolateria da Louis Vuitton. E aí vocês estão vendo essas peças aqui que estão inspiradas na bolsa que eles fizeram, né? Que é o artista que tá, o artista da vez lá deles. Vai fugir o nome agora dele. Daqui a pouco eu vejo se eu consigo lembrar. Isso que você, Murakami, acho que é. Isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, são chocolates. Então, é uma peça de chocolate mais ou menos desse tamanho, parece couro, né? Inclusive é para imitar o couro, que é o que faz as bolsas e tudo mais. Mas é um chocolate, uma peça de arte quase, que não dá nem coragem de desmontar isso aqui, né? Custa $370 uma peça dessa. Pra gente, se a gente converter a R$6, a gente vai assustar o preço de um chocolate, é óbvio, tá? Mas 300 ali, você pensar, é o preço de um doce mais caro, alguma coisa mais sofisticada que você consumiria aqui no Brasil. Um bolo de casamento, alguma coisa assim. Então, assim, para a proposta, um ovo de Páscoa super caro, daqui a pouco tem a Páscoa aqui, né? Tem ovo de R$300 fácil no Brasil, aqui você acha, né? De luxo, que é mercado de luxo. Mas é o luxo acessível. É o luxo consumível nessa história. Tanto que vocês vão ver em várias operações, tá? A gente encontrou diversas dessas, onde o café vira uma ótima chance de você fazer uma extensão de experiência da tua marca, quem você é para o teu consumidor. Inclusive, quando a gente foi chamar de café, ele falou, não, café não, aqui é o nosso restaurante. Né? Então, assim, é o restaurante deles, não é o café, mas é uma cafeteria, né? Você pode tomar um brunch, você pode fazer um monte de coisa lá. Tem algumas coisas bacanas aqui nessa imagem. A primeira delas, vocês olham o teto, tem as etiquetas das malas da Louis Vuitton, o teto é forrado dessas etiquetas aqui para enfeitar. Mas isso aqui nem é o detalhe. O detalhe do detalhe que eu quero mostrar para vocês, porque retail is detail, né? A gente fala, varejo é detalhe, é o bolinho que é servido lá. É um bolinho desse tamanho, tá? Um bolinho pequenininho assim, ó. Tá? Na foto parece que pode ser grandão, mas é um bolinho pequenininho que você pode comprar um bolinho desse para tomar um café. Um bolinho de, sei lá, $20, entendeu? É o luxo acessível. Isso chega na tua mesa, você bate foto na hora. A pessoa pega, chega o bolo e já começa a bater foto daquilo, propagandear, porque se trata da marca, da experiência da marca, de ser diferente. Chega numa redoma de vidro, chega todo enfeitado. Então, isso se trata da gente criar essas conexões que o digital não consegue criar. Esse mundo aí fora, cheio de tal, não consegue imitar a gente. Entendeu? Quando a gente começa a criar esse tipo de experiência no teu negócio, você começa a se destacar dos demais. Isso é legal porque a gente falou Louis Vuitton, que é uma loja que está lá na ponta, criando loja nova agora, só que nós vamos visitar um varejista das antigas aqui, lá da década de 60, Steele Leonard's, cara. Uma referência nos Estados Unidos, tem poucas lojas, são 9 lojas que ele tem nos Estados Unidos, mas para mostrar, tem muito varejista que aprendeu essa lição de casa, segue ele à risca e funciona e vai muito bem, obrigado, mesmo num mundo de alta competitividade. A gente teve sorte que a gente visitou esse ano uma região mais distante, uma cidade chamada Yonkers, que é para o norte dos Estados Unidos, norte de Nova York, tá? E alguns passeios que a gente fez lá, e além disso, a gente visitou o Steele Leonard's. Mas por que ele é legal? Para vocês que estão no mundo de supermercado, provavelmente, se nunca ouviram falar de Steele Leonard's, acho difícil, mas muitas coisas que vocês vão ver aqui, vocês já viram em outros mercados. A questão é que a maioria se inspirou nele, entendeu? Ele é o cara que originou essa questão da experiência. Ele é chamado entre os amigos aqui, a gente costuma falar que é a Disneylandia do supermercado. Uma das coisas que você encontra muito fácil lá, ele é apaixonado por esses animatrônicos, né? Então, por onde você passa, tem esses robôs de várias temáticas diferentes, eu vou mostrar alguns outros, que a cada 3 minutos, ou se não, com o apertar do botão, ele faz um showzinho, ele canta uma musiquinha para você, canta uma musiquinha como se fosse um parque temático, cara. Então você tem lá a família aqui dos boizinhos tocando aqui, você tem uma banana, que se você apertar o botão, a banana começa a dançar, igual o Carmen Miranda e cantando para você, você tem as Avocado Girls lá, que tem um botãozinho, se elas começam a cantar musiquinha de viola para você,
Para criança é maravilhoso, para família é maravilhoso. A gente levou um monte de gente que não conhecia de outros mercados, os caras ficaram encantados com aquilo, mesmo aquilo tendo 20 anos, 30 anos de idade sem mudar. Só que a essência dele é muito forte. A essência da experiência dele é muito forte. É tudo montado como se fosse fazenda, então estão vendo essa parede vermelha, tipo um celeiro, né? Então tudo tem uma referência de fazenda. Olha a área de FLV, a parte de fruta dele, as macieiras criadas aqui e tal, né? As laranjeiras criadas. É maravilhoso, cara. Aliás, esse cara é um dos poucos supermercadistas que faz uma coisa que aqui no Brasil a gente talvez nem poderia fazer. Ele trabalha com circuito fechado. É mandatório você entrar por um local, andar o supermercado inteiro para sair pelo caixa. É mandatório você fazer o circuito fechado, igual a IKEA fazia no passado, igual a Leroy tentou fazer isso aqui também uma época, a Etna no Brasil tentou fazer isso também, certo? É circuito fechado e funciona muito bem. E o mais bacana é quando vocês verem as fotos, né? Tem aqui, ó, parece que saiu do cesto, parece que o cara trouxe o cesto da macieira, jogou ali e já ficou servido. Vocês já viram isso em outros mercados, pessoal? Mas começa daqui essa história. Só que a história da essência, da experiência das pessoas. Agora, o que mais me marca numa loja como essa é quando eu vi a comunicação deles. São vários artistas que você tem lá, tem Bob Flay, Mark Stewart, tem o Jerry Seinfeld aqui. Olha a frase. Não é eu compro produto fresco, aqui é o mais barato, aqui é legal pra caramba. É eu me diverti no Steels. Olha a essência da comunicação dos caras. Vem pra cá com a família, se divertir, ter um momento extra. Você vai comprar coisas, mas o momento da diversão é muito grande. Tem um monte de coisa que eu posso ficar falando horas a fio deles aqui, cada coisa, cada placa, cada comunicação, mas a grande mensagem que eu queria amarrar com vocês na experiência é que ele finaliza isso na própria comunicação, na essência dele. É eu me divertir no Steels. Isso é a essência desse cara. Isso marca a experiência, esse é um modelo bastante interessante, porque é um modelo que perdura, tá? Tanto que perdura que um outro dos temas que a gente trouxe muito forte, e tá todo mundo falando muito forte sobre isso, é a autenticidade, que é o resgate que eu falei para vocês, da liderança, e isso se implica de quem é você. Né? Construa uma empresa em torno de um propósito, não apenas para ganhar dinheiro. E quem falou essa frase foi a Tracee Ellis Ross, que é uma humorista, já virou alguns seriados da televisão, TV a cabo também, mas ela é dona de uma marca chamada Pattern Beauty, criada para cabelos crespos, né? Para o público afro e tal, com uma outra pegada, cara. E ela tem a essência disso, ela entende a problemática do cliente dela, ela conseguiu criar uma marca dentro do propósito de criar uma solução para o público nichado dela. Nichado não, porque ela fala que 65% da população americana tem o mesmo problema que ela. Então não é um público de nicho. Mas ela fala, inovação é preencher um espaço em branco e criar algo necessário que torne a vida mais eficiente. Então, a beleza negra está no centro da missão da marca. A marca não é mais uma marca de celebridade, ela surgiu de uma necessidade genuína na indústria da beleza, que ela identificou e tornou isso um negócio. Então, inovação para ela tem que ser simples, tem que resolver problema, tem que trazer eficiência e não complexidade. Para mostrar autenticidade para vocês, a gente trouxe uma loja, a Skins, que é uma loja da Kardashian. A Kardashian ela criou um conceito, uma marca de produto. Eu vou fazer um paradoxo aqui, é tipo uma insider, tá? Roupa Tech, fizeram um estudo de tecidos especiais e tudo mais, mas a pegada dela é criar uma roupa com ultra conforto íntimo, certo? Que respeita duas coisas, tá? Todas as cores e todos os tamanhos. Então ela tem tamanho de gente muito pequena e magra, a gente obesa, ela respeita todos os corpos, os tons ali vocês estão vendo, tá? Na parede. Então assim, mas basicamente, né? É a autenticidade de alguém que tem esse problema, né, do corpo e tudo mais, tal, e entender uma dinâmica de mercado e cria uma marca autêntica em cima de tecnologia, mas também de entender o público para que ela está prestando. E ela é muito autêntica nisso que faz. E a loja é lotada. Aliás, essa é uma das poucas lojas que a gente viu nos Estados Unidos esse ano, que na frente, na Quinta Avenida, não estava cheio o dia que a gente foi. Estava mais ou menos cheio, mas estava, assim, administrável, tá? Mas ela tem aqueles cordões para segurar fila no final de semana, muito turista e tudo mais, porque a loja bomba até pela influência da Kardashian nessa história toda, né? Se a marca se segura ao longo do tempo, são uns 500. Mas a marca não é só a marca da Kardashian, é uma marca de tecnologia voltada para um público específico que abrange todo mundo que quiser. Então, assim, então a marca conseguiu criar esse termo popular, se tornou autêntica por conta disso, segue o jogo aqui, tá? Então, vocês estão vendo várias cores, tamanhos, tudo mais, pega todos os tamanhos dessa história. Outro tema, sustentabilidade. Está presente, mesmo no mundial. E olha a frase, olha o recorte dessa frase, gente. 8 das 10 maiores marcas globais de luxo já implementaram programas de moda circular.
Então, sustentabilidade, embora o que a gente está vendo, o Trump entrou, tá um papo de agenda woke para trás, não vou entrar nos méritos de conversas políticas, não faz o mesmo papel aqui, tá? Então, assim, mas muita empresa está puxando o freio nessas conversas de sustentabilidade, acredita que não é o momento de investir nisso, mas o fato é que tem muita empresa bacana fazendo coisas autênticas, autenticidade novamente, né? Autênticas em cima do tema, tá? Por exemplo, Arc'teryx, né? O Arc'teryx, como eu ouvi alguns falarem ali, tá? A Arc'teryx é uma marca, tá, criada de produtos de neve, de escalada, de montanha, segmentada no luxo. Uma North Face, por exemplo, um casaco da North Face, você vai conseguir pegar por aí por uns 300, 400 dólares. O da Arc'teryx começa em 1.000. Tá? Então, é um produto mais caro que o da North Face, que é uma referência para muitas pessoas quando a gente fala em produto desse tipo, tá? Então, a loja em si, eu podia falar da loja, a loja é maravilhosa, tem uma experiência legal, tem um café no fundo da loja que faz conexão com os espaços, parece uma cabaninha, tá lá no ambiente de neve, tem uma cabana de madeira no final para te receber, para tomar um chocolate quente, ou seja, faz todo sentido na jornada. Tem esses telões gigantescos que tem um clima de montanha, né, daquela sensação de frio. Em janeiro em Nova York não muda muita coisa, porque você tá menos 20 na rua, você entra num lugar frio, parece tudo a mesma coisa, tá? Mas o fato é que tem um ambiente, uma bem construída, uma experiência de loja legal, só que a parada interessante tá quando você desce no piso inferior da loja e você encontra a Arc'teryx, né? Que são produtos que eles compram como moda circular, eles refazem o produto e revendem um produto. Muito barato? Nem tanto. 30% só. Em torno, ou seja, é mais caro ainda que um produto do North Face, ou seja, eles mantêm o patamar de marca deles, só que quebrou esse paradoxo do produto usado, produto ruim, é um produto zero, só que é um produto que já foi usado por uma outra pessoa, ele foi reestruturado, reestilizado, reformado, tá? Mas ele está novamente à disposição. Então vocês vão ver várias aqui etiquetinhas, tem o RE aqui, ó, né, etiquetinha da blusa, vocês estão vendo aqui o produto, é uma loja normal, você compra, não vai ter sempre do teu tamanho, porque depende do que tem na loja. Agora, o que a gente achou muito legal é a área de você fazer os consertos. Ela oferta para você uma área de conserto, né? Por que que uma loja de moda, de luxo, tem uma área de conserto? Porque eles dão um conceito muito parecido com o que a Patagônia apresentou há 1 ou 2 anos atrás, e muita gente viu falar da Patagônia. Patagônia, por exemplo, tem uma pegada e falou, olha, a gente não quer que você tenha 3 jaquetas da Patagônia. Não faz sentido pra gente. Jaqueta nossa é para durar a vida inteira com você. E a gente reforma e tal. E a Arc'teryx tem a mesma pegada. Então, assim, eles têm a parte de reforma, tem a parte de customização. E o bacana para chamar atenção, assim, uma coisa de comunicação, um detalhe muito legal que eles têm, tá nessa jaqueta que tá pendurada, essa jaqueta preta. Essa jaqueta preta, ela mostra visualmente o que você pode consertar num produto. Pô, pus uma jaqueta, fazer uma escalada, raspei, estourei o cotovelo da jaqueta, ou rasgou um pedaço, enganchou numa pedra, vou perder a jaqueta, vou jogar fora, né? Aí você tem lá, fala, a gente faz isso aqui, ó. Ou você troca o painel, o azul, né? Tá full panel. Você troca o painel inteiro, ou você troca o vermelhinho, que é metade do painel, ou você troca o ombro aqui, ou você troca um pedaço. Ele mostra o zíper, tudo identificado, coisas que você pode trocar, ou reestilizar, ou mudar de cor, ou personalizar, como você quiser na tua jaqueta. Então, assim, eles quebram esse paradigma do o luxo, do usado, como eu posso aproveitar e que maneira que eu posso aproveitar. Olha que legal, tá bom? Outro tema muito importante está no campo da conexão. Conexão tem tudo a ver com você entender teu cliente geração Z, tá? Então, ele está conectado com as oportunidades e desafios das novas gerações. Na verdade, falo para vocês que, inclusive, tinha uma expectativa nossa. Nós estamos em 2025. 2025 é o ano que inicia-se a geração beta, tá? Eu ainda acho que pode ser 24 nessa história, tá? Mas é assim, a geração disse, né, as teorias, que aqueles nascidos a partir de 25 são aqueles nascidos num mundo onde já existia. Igual a gente falava da geração Z, que já nasceu no mundo conectado, tá? Então a gente está assistindo agora a geração beta começando, daqui 10 anos vamos discutir eles no mercado, não é o momento, eles estão nascendo agora, tá? Mas ainda não entrou essa história. Mas quando a gente fala de conexão, tem a Sephora, de novo, resgatando os valores de grande cultura, tá? Beleza é mais do que produto. Beleza é conexão, experiência e confiança. E aí o que a Sephora faz? Ambiente de loja, treinamento de vendedor. Aqueles consultores que fazem, se você quiser, ficar lá maquiando, ensinando você como usa um produto de beleza, né? Eles treinaram mais de 25 profissionais. 25 mil profissionais se tornam advogados da marca, apaixonados pela marca, pessoas que passaram como profissionais de mercado que foram lá ser treinados por ele, né? Ele falou, ó, essa experiência que a gente tem
conectando o consumidor Z, a gente faz com que eles fiquem entre 1 e 2 horas no ponto de venda. Olha aí o slow retail que a gente falou. Quem entra na Sephora não entra para comprar um negócio e ir embora. Entra para passar a tarde escolhendo coisa, sabe? Quantas vezes você não foi numa adega escolher um vinho para você, você ficou 2, 3 horas escolhendo vinho? Você não entrou para comprar um vinho, vim pegar esse vinho, pegar a promoção e ir embora. Às vezes você faz isso. É uma questão de conveniência. A gente gosta de passar o tempo em coisas que fazem sentido para a gente, tá? Olha só, loja física são e continua sendo o coração da nossa marca, onde o consumidor encontra inspiração, toque, experiência. Olha como tudo que a gente falou até agora vai se conectando e vai se solidificando nessa conversa. É tudo conectado, pessoal. Qual é a loja que, na minha visão, representou muito bem? É uma loja chamada Telfar. Telfar é uma loja que ela tem um grande produto delas, que é uma bolsa, cara. É uma bolsa. É uma bolsa que segmentou nem popular nem luxo, mas é um luxo acessível, aspiracional. É uma bolsa em torno de 250, 300 dólares, tem um preço lá que varia um pouquinho. Mas percebam o detalhe desta imagem. Todas as bolsas são iguais, só mudam as cores. Eles lançam em tempo ou com menos quantidade, cores diferentes para que as pessoas tenham mais daquele mesmo produto e consumam aquilo em escala. Entendem que o público-alvo deles gosta disso. Então você tem uma loja lá, tem aqui o paredão, né, com bem iluminado e tal, só que o ambiente de loja, isso aqui é o corredor onde você compra essas bolsas. E é tão simples quanto isso, tá, pessoal? Só que olha a loja, parece uma nave espacial. Na verdade, quando eu entrei, meu sócio, a gente olhou para a loja e falou assim, ué, não entendi. É uma amiga nossa falou assim, não é para vocês, é por isso que vocês não entendem. É por isso que você não consegue entender essa loja, né? E a loja, na verdade, além de ter todo esse espírito desconstruído, meio fábrica e tal, né, ela é um estúdio. Ela é um estúdio para criação de conteúdo, para que o próprio consumidor gere seus conteúdos. Tem um espaço que você pode gravar, tem várias telas espalhadas gravando você ao vivo, parece que você está num Big Brother, assim, sabe? As pessoas se veem nas telas e se estimulam a gravar conteúdo da marca. Aqui está vendo a pessoa gravando conteúdo dentro da loja, tá? Gerando lá um filminho, um vídeo e tal. Até para ver, meu sócio tirou essa foto, você consegue ver eu no canto na telinha lá, eu estou tirando foto, estou filmando alguém ali também no canto, tá bom? Então, assim, mas esse é o espírito. Entender quem é teu consumidor e dar aquilo que ele quer. Então a loja Rebuliço. Oi, Lorizete, fecha o microfone pra gente. Opa. Assim, ainda tá aberto. Legal. Então, assim, é entender um pouco o seu consumidor. Então a loja tem essa pegada aqui de nave espacial. Olha esses caras aqui. Me cortou aqui, produção, aguenta aí. Esses caras estavam no meio da Times Square. É um fast food, tá? O nome dele é Raising Cane's Chicken Fingers. Eles têm um cardápio super enxuto. Basicamente, ele vem uns palitinhos de frango lá, um frango frito, quase um KFC, mas muito melhor, porque eles são especialistas naquilo que eles fazem, com uma receita diferenciada. A gente só descobriu esses caras porque eles ganharam um prêmio do RDI, do Retail Design Institute. Tá? Eles ganharam um prêmio de uma das melhores lojas para se conhecer, e a gente falou, cara, vamos olhar essa loja, porque a gente não tinha percebido ela no meio da Times Square, tá no miolo da Times Square, tá? Só que no meio de tanta luz, tanto alvoroço, às vezes você não coisas, tá? Quando você entra na loja, a loja é uma balada. A loja é uma balada. Tem um DJ na loja, tem os globos. Não é uma balada muito alta, tá? É um som que tá rolando, tem lá os negócios e tal, mas você vê o pessoal empolgado. Não tem aquele ar, para quem já foi nos Estados Unidos, aqueles fast food meio esquisito, luz branca fria, não tem um ambiente aconchegante para você estar. Eles criaram essa atmosfera de casual dining, cara, né? Mas um casual dining mais descolado, não é sentar a mesinha, cadeira para ficar hora, mas aqui o pessoal fica conversando, tem os globos, tem a história, tem toda uma pegada aqui, do lado de fora tem esses frangos gigantes ali com a batata e tal. Tem essas cadeiras aqui para o pessoal sentar, e aqui você está vendo o rapaz estava fazendo pose para o outro tirar foto para pousar para a rede social. É conteúdo criado dentro da loja, olha só. Né? Então, é disso que se trata, tá? Criar esses momentos aqui. Então, ela tem toda essa pegada Nova York, mas é um fast food, cara. Mas é uma fast food que entende quem é o consumidor. Entende o seu alvo, o seu cliente como ninguém. Outro ponto importante, vocês sabem disso cada vez mais fácil, isso principalmente na moda, o papo da personalização. E personalização, quando a gente fala de supermercado, a gente vai falar da experiência, cara. Você com CRM, com produção, tem que conhecer cada vez mais a fundo esse cliente. Entendeu o que ele quer de fato. Você não vai vender ovo de Páscoa cheio de chocolate para alguém que tem problema de lactose ou é diabético, né? Tem que tomar cuidado com isso no teu CRM, qual a higiene dos dados que você tem para saber para quem que você direciona uma boa oferta quando é o caso, tá? Então, a moda de luxo está se tornando inacessível para muita gente, tá?
E os consumidores estão migrando seus gastos para experiências que fazem mais sentido para sua vida. Então a personalização começa a entrar. E aqui a Render, tá? A gente está falando, a moda do futuro é circular, personalizada e focada na real necessidade do consumidor. Para quem não conhece a Render Runway, ela que iniciou esse negócio de aluguel da roupa. Então, se você vai esquiar, imagina a gente aqui no Brasil, comprar roupa de esqui pra gente, não sei que você viaja muito para esquiar, né? Tá? Você não faz sentido você ter uma roupa daquela no teu guarda-roupa. A Render Runner permite que você vá lá no hotel, ela tem um acordo com o Rede W de hotel, você consegue pegar uma roupa para você de neve da Render Runner e comprar uma dessa. Além de você tiver uma festa mais sofisticada, você consegue alugar um vestido, um fraque, um terno, tanto faz, tá? Mas a pegada deles é essa roupa, essa moda de consumo. Mas mesmo assim, o consumidor está buscando coisas personalizadas. Uma loja que a gente trouxe aqui é a Coach. É mó bacana quando você entra numa loja dessa, tem lá um dinossauro, um T-Rex gigantesco feito de couro, de bolsa, né? Simulando produtos da marca. Isso por si só é legal. Mas quando você vai no segundo andar da loja, eles têm um custom shop, um custom bar. Então há 2 atendentes com jaleco lá de couro, tal, com as questões ali, para fazer personalização do teu produto. Você pode ter um produto que você comprou em outro lugar, ou que você comprou na loja, mas eles colocam lá adesivo, pin, costura, grava, faz o que você quiser no produto, para que o produto tenha a tua cara, para que você saia com uma coisa só sua. E cada vez mais os consumidores das novas gerações querem ser identificados por coisas únicas. Aquele mercado, varejo de moda, a Zara ficou muito famosa pelo fast fashion, né? Que era permitir aquela moda de passarela para todo mundo, certo? Só que o jovem não quer o que todo mundo tem, ele quer aquilo que só ele pode ter. Por isso que brechós hoje estão tão em alta no país, um peça rara, por exemplo, tá? Porque uma vez que um jovem vai lá e acha, naquele garimpo, um chapéu, um sapato, uma blusa, o que for, só ele vai ter aquele produto no meio da galera dele. A galera dele não consegue replicar aquilo vira único. Então as pessoas estão atrás da personalização também por essa questão de ser únicas naquilo que fazem, tá? Não ser mais o mesmo. E uma loja que a gente achou esse ano que foi fantástica, super simples a pegada dela, mas a proposta é muito interessante. Chama Lip Lab, né? Um laboratório de lipstick, de batom, né? De lábios aqui, né? Então, você tá umas menininhas aqui e tal. A loja estava lotada quando a gente entrou de adolescentes, tá? Mas ali você faz o seu próprio batom. Nem acho que a solução deles é muito boa como loja. Até conversei com uns amigos de beleza e falou: ó, pega o modelo e faz melhor no Brasil, que tem espaço, porque que a mecânica funciona, não está muito bem resolvida. Mas ali a história é para que a menina crie o seu batom. Ela escolhe um catálogo de cores, a partir de uma tonalidade, começa a escolher o que ela vai querer montar e como ela vai montar, se vai montar brilho, lábios, não sei o quê. Começa a escolher um monte de coisa, que embalagem, que escrita, como é que você faz, e ela sai com o batom criado dela, com o nome dela, e ela deu o nome, inclusive, da cor do batom. Ela cria o nome que ela quer. Estou aqui com o vermelho Acates. Ela cria, entendeu? Ela vai lá, inventa a personalização, ela deu o nome para aquilo, é dela, né? Olha a loja como estava. Quase na hora de fechar. Lotado. Inclusive, a impressão que eu tinha é que era uma mãe, uma tia com um monte de amiga ali, sabe? É um momento feminino, um momento das meninas ali que estavam tendo essa experiência de customização, de personalização. Então, olha como criar soluções assim pode ser interessante. E aí, muito enraizado no mercado de vocês, conveniência. Conveniência é uma arma no momento de hoje. A gente vive no Brasil muito sobre conveniência, né? Eu tô aqui em São Paulo, tem a Oxxo aqui em São Paulo, que tem coisas boas e coisas ruins sobre a Oxxo, né? Já foi um momento que espalhou muita loja, já está fechando algumas lojas, se redirecionando, mas é um modelo de conveniência frente a outros modelos que a gente tem no país, né? Temos aqui toda essa discussão de supermercado com farma, o que vai acontecer com a conveniência, né? Que está acontecendo, está pegando fogo essa conversa, inclusive no pós ali, eu vi o Galassi falando, né? E novos formatos para atender o consumidor e ter sua experiência de marca. Quem a gente achou muito diferente esse ano foi a Pop-Up Grocer. Ela é uma loja de conveniência, ela está localizada ali, é uma loja de rua, tá? Só que qual é a pegada dela? Você não vai encontrar Coca-Cola, você não vai encontrar salgadinho da minha Chips, você não vai encontrar Gatorade, Red Bull, nada disso. Todas as marcas deles fazem uma curadoria e só trabalham com marcas que estão iniciando no mercado. Basicamente startups de alimentos, vamos dizer assim, tá? Para simplificar. Mas são empresas novas. Então lembra que eu falei da loja, da exclusividade, da novidade? O cliente que vai lá nunca sabe o que ele vai encontrar. Pode ter que tenha sempre uma surpresa num produto novo para ele testar. Então a curiosidade chama a atenção dessa loja. A loja em si é uma loja bonitinha, arrumadinha, tá? Não tem segredo. Tem essa pegada meio anos 50, meio aquelas sorveterias, cafés anos 50, assim, tal, essa pegada, tal, uns 50 e 60. Mas o grande trunfo dos caras é trabalhar com marcas que ninguém conhece.
e tudo separado por categoria, ó, corpo, animal, casa, beleza, tá? E a pessoa vai lá escolher um produto. Uma marca que está hypada no TikTok, não tinha espaço no varejo físico, ancora lá, como laboratório para eles, tá? E uma que a gente achou que esse é um pulo do gato. Eu realmente não conhecia essa marca. Ele já tem algumas operações, dizem que tem 170 operações dessas nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido falar deles. Estão falando da Picnic. O que a Picnic é, pessoal? De repente, eu estava atravessando a rua, lá em Nova York, eu vi lá, Digital Food Court, uma praça de alimentação digital. Falei, mas era um espacinho, gente. Vocês estão vendo aqui esse espaço aqui, acho que tem 4 metros de largura. E lá dentro era uma salinha de 4x4, minúsculo. O que é um Digital Food Court? É um grande coworking, se eu posso usar essa palavra, mas só para ficar fácil de explicar, mas de dark kitchens. Neste prédio, existem 30 operações de cozinha. 30 operações de cozinha. É uma praça de alimentação digital. Você pode fazer o pedido pelo aplicativo, eles vão entregar na tua casa, como qualquer serviço faz. Você pode pedir para retirar lá, nessas cabininhas. Ou se você não tem um aplicativo, um turista, por exemplo, chega aqui e aperta no painel. Por estar no mesmo prédio, a gente funciona umas marcas. A entrega é tipo 5 minutos, 4 minutos, 7 minutos. Entregas hiper expressas, porque basicamente é um café que o cara faz, desce o copo lá e entrega. Tem o entregador, se quiser, pega por trás da portinha e tal. Só que é uma operação super enxuta, super criativa. Não é aquilo que você já ouviu falar de ter uma empresa só com 10 tipos de culinária em volta ali, só que cada marca. Não é disso, tá? São 30 operações de 30 donos diferentes no mesmo espaço, convivendo bem, trabalhando nesse negócio de delivery dessa forma, numa praça de alimentação digital, tá? Tem um cafezinho ali na porta, ali só para uma coisa rápida, mas é uma pegada muito diferente, o que mostra como a tecnologia pode criar operações dinâmicas de conveniência, pode criar outro tipo de operações. Então aqui é uma tecnologia super simples aplicada, basicamente tudo que está disponível para a gente, um marketplace, uma operação, uma tela touch, mas aquilo é uma operação super sofisticada. E por último, a gente fala do capítulo de tecnologias, né? E a tecnologia fala muito da Expo, tá? Que é esses 13 anos que eu vou na NRF, 12 anos eu sempre fui especialista de Expo, né? Tem poucos especialistas no Brasil que fazem essa área, eu sou um deles, né? E eu sempre... Qual a importância de você fazer isso há 12 anos? Você identifica já o que está há muito tempo lá falando que a novidade nunca aconteceu no varejo, coisas que já vieram, já voltaram, não funcionaram. Então o que vocês têm aqui é um apanhado de coisas que realmente são novidades, coisas que realmente, tá, são destaques ali diferenciados, tá? Agora, quando a gente fala de Expo, a gente fala, primeiro que a gente fala de tecnologia, né? E aqui a Zita Marti da NVIDIA, que abriu a NRF, ela falou, não, o ChatGPT não vai roubar seu emprego, mas alguém que use generativa pode, né? É engraçado que a gente está vivendo uma semana que o meme da semana é quem diria, né, que uma IA ia roubar o emprego do ChatGPT. Né, que o DeepSeek roubou o lugar do ChatGPT. Brincadeiras à parte, memes à parte aqui nessa história, o mundo muda muito rápido, né? Mas quando a gente fala de inteligência artificial, é legal quebrar esse mito. Esqueça o mito que a IA vai dominar o mundo e que nós vamos ser escravizados e que a gente tem que tomar cuidado. Esqueçam isso. Só que a pesquisa da WGSN da Cassandra Napoli falou, 67% das pessoas acreditam que os benefícios da IA superam a ameaça já. Então é provar, gente. Se você é leigo nesse assunto, se você ainda não pôs a mão no ChatGPT, não baixou isso, brincou, não soube fazer, voltou para trás, comece a estruturar isso na tua empresa. Comece a colocar gente que comece a entender esse negócio, porque vai precisar, daqui a pouco eu vou explicar por que a gente precisa disso, tá? Então, quando eu olhei a Expo esse ano, toda vez que a gente vai para uma feira de tecnologia, a primeira coisa que a gente busca é, cadê a novidade? Eu quero a novidade. Quais são as grandes novidades? É isso que brilha os olhos de quem vai numa feira de tecnologia. Em 12 anos eu posso falar para vocês, esse foi o primeiro ano que eu posso cravar para vocês e falar, não teve novidade. Agora, ao contrário do que a gente pode pensar, isso não é ruim. É muito bom não ter novidade. A gente está sempre atrás da revolução, mas a gente nunca está aplicando nada que existe. A gente não está fazendo a nossa lição de casa com o que existe de ferramenta para ser trabalhado no negócio. Desde 2017 a gente fala da importância de dados. Existem empresas de varejo que ainda não usam dados de forma eficiente. Conversas velhas, conversas antigas. Né? Quando você vai esperar para tomar uma atitude sobre isso? Né? Então, esse ano foi menos o ano da revolução e foi muito mais o ano da evolução.
evoluir os assuntos, não revolucionar, trazer o novo diferente. Então, tudo que eu vi é uma evolução do que estava usando com um uso mais qualificado, tá? Qual que você imagina que seja a palavra da Expo nesse ano? Quando você olhava a Expo, o que estava nos cartazes? Vai falar que é inteligência artificial? Ou não é IA lá, né? É AI de Artificial Intelligence? Tá lá. Tá lá o AI, tá lá o AI, tá lá. Para onde você olha, alguém está falando que trabalha com IA, que a ferramenta dela de IA vai ajudar você, que o que ela criou com IA é importante, né? Que vai melhorar teu trabalho, teu dia a dia, teu resultado, tá? Tava lá. Talvez a única que mudou um pouco essa pegada, embora tinha muita coisa sobre isso, é a Microsoft. Ano após ano, a Microsoft sempre apostava em ter uma IA sem nome. Ó, eu quero que você use o PowerPoint, meu PowerPoint vai indicar coisas para você, e essa é a magia da minha inteligência artificial. Você vai usar um e-mail, ele vai ajudar você a reduzir o e-mail, e a magia da minha inteligência artificial está ali. Ele nunca quis dar um nome para isso. Só que, com tanto ChatGPT, Gemini e outras ferramentas, né, com nomes próprios, ela precisou ganhar corpo, escalou o Copilot como protagonista. Então, hoje, quando você entra na Microsoft, tudo faça e-mails com o Copilot. Produza muito melhor com o Copilot. Então, ela está botando o nome nos bois, coisa que é uma mudança de atitude dela para não perder mercado e relevância frente a Gemini e outras ferramentas que a gente tem lá. Pode falar Gemini também, que eu também falo Gemini às vezes do Google, tá bom? Eu prefiro os termos em português às vezes do que os termos em inglês. Agora, era tudo sobre inteligência artificial? Só se falou disso? Não. Acredite se quiser. Muito menos do que no ano anterior. Muito menos do que no ano anterior. O ano passado era um ano do tudo tem que ter IA. Até o cachorro quente, a pipoca que estava vendo lá no meio dos estantes tinha que ter IA. Falar que foi feito com IA. Esse ano, ninguém mais está interessado se você tem ou não tem IA. Foi só alguém que o áudio fechado, acho que é Marcel. Cuidado com o microfone. Marcel? Ninguém mais está interessado se você tem ou não tem IA naquilo que você faz. Mas qual é a magia daquilo que você consegue criar com ou sem IA? Então, assim, as pessoas estão atrás dos grandes cases, dos grandes resultados, e não de qual é a tecnologia que você está usando para fazer isso. A questão é o que você consegue produzir para o meu negócio. O que eu consigo no meu negócio produzir com o que você consegue vender. Não é só ter. Não adianta você falar, existe IA para revolucionar o estoque, tá? Mas o que isso criou de caso, o que isso trouxe de case, o que isso economizou nas empresas, né? Não é mais pilotar as tecnologias, né? Isso é interessante porque isso define para a gente quais são os papéis que a inteligência artificial vai ter no nosso negócio. Um deles muito falado, tá todo mundo falando sobre isso, exatamente que foi um dos temas do primeiro painel que aconteceu na NRF esse ano da NVIDIA, tá? Que é o papo do Digital Twin, ou gêmeo digital, tá? É criar gêmeos digitais das lojas para você criar cenários e testes sem precisar aplicar aquilo como um teste na loja real. Você pode testar um layout, você pode testar uma nova operação logística, trocar mercadoria, se você aumentar a eficiência, tempo de operação, rota de carrinho, rota de empilhadeira, né? Só que você cria um digital twin, um gêmeo digital, para fazer essa operação. E tá todo mundo falando isso, para vocês perceberem, como uma novidade. E aí que está. Não é uma novidade. Tá? Então aqui, o grande case é que eles apresentaram, que eles fizeram essa questão do digital twins com a rede inteira da Lowe's, que é de material de construção nos Estados Unidos. Recriaram 1.700 lojas como Digital Twin, empoderadas por IA, para que possam ser feitos exercícios, né, em cenários ali o tempo todo, com dinâmicas. Inclusive, são as câmeras que fazem testes, capturam movimento de pessoas, fazem cálculos ali para melhorar a eficiência de fila e tal, tudo num Digital Twin, não na loja física. Agora, para vocês verem como as pessoas estão interessadas no case e não na ferramenta. Em 2023, eles já haviam apresentado no palco da NRF sobre Digital Twin. Tem vídeo disso. Vocês podem procurar no YouTube, vocês vão achar os caras falando que pode ser feito, pode ser feito, pode ser feito. Mas não tinha ninguém feito nada a isso. Então, a grande relevância, o buzz, o barulho de estar todo mundo querer olhar esse tema agora, é porque, olha lá, a Tatiana já estava lá e viu a apresentação. É isso aí, Tatiana, que legal. Então, assim, o grande buzz agora é que agora há um case efetivo de economia de milhões de dólares em recursos usando tecnologia de IA. E é o que a gente está atrás hoje. Não é que a NVIDIA, cara, preciso ter um Digital Twin na minha loja. Como é que a gente vai fazer isso? Porque eu posso testar isso econômico, eu vou atrás. Então eu estou atrás do efeito, não da máquina, não do IA. Qual o chip que eu vou usar? O chip para isso é, se eu vou usar o chip barato do chinês que fez agora, eu vou usar o chip da NVIDIA, que é o que estava em voga, é outra história, tá? A IA não vai ser inimigo do vendedor, ela é o copiloto do vendedor, tá? Ela vai ajudar o vendedor na busca pelo melhor produto para cada cliente. Aqui é um case que a Ziba apresentou. Então lá tinha um vendedor, o cliente chega numa farmácia, por exemplo, assim,
Puxa, meu bebê tem um problema de pele sensível, que fralda que ele usa? Aí o cara vai dizer, puxa, não fui treinado disso, o que eu vou fazer? Vou deixar o cliente na mão? Ah, não sei. Não, ele pergunta para um chat GPT, um assistente dele, o chat GPT já responde para ele com um produto que está à disponibilidade, já mostrando qual é a foto do produto e quanto custa o produto para ele explicar para o cliente. E a gente vai ver cada vez mais isso. É um copiloto do vendedor. Ele está ao lado assistindo o vendedor, ajudando o vendedor a vender. Posso colocar uma solução dessa num totem do serviço? Pode. Mas você tira essa conexão humana importante que a gente vem falando aqui da importância da conexão humana. Mas usar com um assessor, um copiloto, funciona muito bem. Olha o vídeo. Para cada solução dessa que eu apresentar para vocês, vai ter um vídeo. Talvez o som esteja um pouquinho baixo, porque eu estou usando um microfone melhor para falar para vocês aqui, tá? E ali o som captado na feira com o microfone, mas o som vai ficar um pouquinho mais baixo, mas dá para entender o que foi o conceito. Imagina você ter um chat GPT a serviço da sua equipe de vendas. É isso que eles estão mostrando aqui assim, tá? Então você... Opa, desculpa, eu fui fazer um movimento aqui, eu fui fazer um... Aí eu acho que você poderia talvez narrar o vídeo, que realmente está bem baixo. Agora você fechou o seu microfone. Isso. De novo. Me fechou de novo o microfone. Fechou, apertou. Abri, aguenta aí, pessoal. Não tem problema. Aqui, basicamente, eu estou mostrando a solução. Então, eu não vou passar os vídeos, eu vou passar as imagens e vou explicar sobre elas. Melhor, então, tá, Otávio? Fica tranquilo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui tem o vídeo da questão segurança, tá? Imagina que tua loja sofre um furto numa área, num produto que você roubou, que roubaram na tua loja. Normalmente, o que você vai fazer? Vai olhar o teu CFTV, vai lá catar, puxa, rouba... Primeiro você vai ter que perceber que roubaram aquele produto. Talvez você nem perceba. Percebeu o produto, você vai pegar teu CFTV, vai ter que ficar assistindo horas de vídeo até detectar o que aconteceu naquele momento que houve o furto e por que houve o furto. A proposta aqui com a IA hoje, a IA ela está monitorando, tá em câmera isso para você, ela está monitorando em câmera, então eu vou pular o vídeo aqui, para isso aqui, dá para mostrar no estático. Eu deixei pronto em estático caso a gente tivesse problema de apresentação, pode deixar, tá? Ela está monitorando a câmera, e isso em milésimos de segundo, por isso que isso aqui está num slide escrito, porque não dá para mostrar isso ao vivo acontecendo de forma eficiente, tá? Que são milésimos de segundo de processamento. Então, se tiver algum comportamento estranho, ela detecta, ela analisa, ela já avisa, dá um gatilho para... Estão escutando aí? Agora sim. Cuidado aí, cuidado aí. Tinha escutado essa parte aqui? Que fecharam agora, né? Sim, foi rapidinho que fechou, mas já... Maravilha, maravilha, maravilha. Então, o que vocês estão vendo aqui, tá? Então, tá sistematicamente falando, linha por linha, o que está acontecendo segundo a segundo, tá? Você vê a diferença de segundos ali entre os tempos, tá? Então, isso vai ajudar numa dinâmica de menos ruptura. Entendendo que existe um problema nos Estados Unidos, a gente trouxe isso ano passado, tá? Que é o shrinkage, tá? Shrinkage é, embora encolher, né? Quando se você pegar a tradução, é o termo que eles usam para esses roubos, esses pequenos furtos, que tinha uma grande incidência nos Estados Unidos, tá? A lei mudou, ficou um pouquinho mais rígida aqui nessa passagem de bastão, né, de presidência. Ainda a gente viu um cenário de farmácias inteiras trancadas ali. Para quem não sabe, os Estados Unidos sempre foi muito aberto às gôndolas da farmácia, numa Target, por exemplo, assim, sempre foi tranquilo disso. Hoje, você vai numa Target, por exemplo, a maioria das gôndolas estão trancadas com chave. Você tem que apertar o botão, o cara vem, abre, tira lá o fone de ouvido para te dar na mão, tá? E assim, então eles estão buscando ainda ferramentas que a IA auxilie na prevenção de perdas aqui, um roubo e tudo mais, tá? Dados do consumidor, então ela vai ajudar, poxa, eu tenho um monte de dados de como as pessoas compram, mas eu preciso pegar aqueles dados e depois olhar de tempos em tempos para entender qual é o comportamento do consumidor. Então eu não vou passar o vídeo desse aqui também para vocês, mas só para mostrar aqui o que está acontecendo. Então um carrinho, tá, de compras, você está vendo que tem essa tela em cima aqui, né? Essa tela aqui que vocês estão vendo, né? Essa tela eu vou com o meu celular, eu desbloqueio o carrinho, então a partir daquele momento que eu desbloqueio, eu já sei que aquele carrinho é o Caio, com o comportamento de compra dele, e vou fazer minhas compras. Enquanto eu faço minhas compras, vocês estão vendo o mapa da loja, os carrinhos ali, eles ficam andando, cara, pela loja. Então você sabe por onde os clientes estão andando, quais são as áreas que ele mais está circulando, qual o tempo de cada um, qual departamento que aquele carrinho fica mais. Então você começa a ter métricas para entender com inteligência artificial qual é o comportamento do seu consumidor dentro da loja, tá? Qual a conclusão que a gente tem sobre IA então, tá? A gente vive num mundo com muita informação. Seja na tua loja, o que tem os seus KPIs, seus indicadores, seja do mundo digital que você opera, as redes sociais que está lá ativo, né, se expondo. Quanto mais você usa e precisa de dados, mais você vai precisar de inteligência artificial. Isso é um caminho sem volta. Quanto mais dados você gera, quanto mais rápidos eles forem gerados, quanto mais complexos eles forem,
mais você vai precisar de ferramentas que consigam analisar, estratificar e ajudar você numa tomada de decisão muito mais rápida. É humanamente impossível, tá? É humanamente impossível. Qual a estratégia para o cliente se identificar? Aqui, pergunto, essa estratégia do carrinho, qual seria o benefício? Se a empresa usar de forma correta, a empresa entender qual é o comportamento do consumidor, aliado a um CRM e fizer ofertas personalizadas, entendendo o que ele mais compra, ou uma área que ele não frequenta, né, ofertar alguma coisa daquela área para ver se estimula ele a comprar, entre outras coisas ali. A gente pode conversar daqui a pouco das perguntas, tá? Prometo abrir para vocês as perguntas. Então, quando a gente fala da tecnologia, tá, pessoal? Tecnologia é sobre competitividade. Inteligência artificial é um facilitador da competitividade, tá? Quando a gente fala que o jogo não muda, o jogo do varejo é o mesmo, a metáfora que eu usei lá na NRF, tenho usado muito hoje, é o jogo de futebol, tá? Pega um time de várzea que joga contra times de várzea. A regra do futebol, do jogo do futebol, é uma, certo? Agora um time na Premier League, um estádio super bancado e tal, a regra do jogo do futebol é a mesma. Agora, o que acontece se eu pegar um time de várzea, que joga uma regra de futebol, e botar ele para jogar contra um time de elite na regra de futebol? Ele vai apanhar. Naturalmente, ele vai tomar uma goleada. E por que ele vai tomar uma goleada? Porque esse time de elite, que joga o mesmo jogo que o time de várzea, está muito mais treinado, está muito mais capacitado, tem muito mais infraestrutura, tecnologia, performance, exercício, certo? Equipamento, que faz eles ter uma outra performance. O nosso jogo do varejo está igual. O jogo do cliente é um só. Não tem cliente de marca grande e cliente de marca pequena. O cliente é um só. Infelizmente, a gente está brigando com marcas gigantescas hoje em todos os mercados. O nosso inimigo não é mais o cara que brigava com a gente na nossa rua e a gente conhecia o cara de nome, de família e tudo mais. Quando eu falo para mercados abertos ali, de outros segmentos, eu falo, cara, o maior competidor de uma lojinha de bairro hoje é o marketplace na China. Dona Tereza está aí em Floripa, tá, 30 anos vendendo uma roupinha do jeito que ela vende, certo? Mariazinha fala assim, Dona Tereza, tem aquela roupinha lá que chegou no TikTok? Fala, não tem, minha filha. A Mariazinha atravessa a rua e compra na Shein, na Shopee, pelo aplicativo, cara. Esse ano vem o TikTok Commerce pro Brasil. Deve revolucionar mais ainda. Estão falando aqui, as notícias de hoje é que o TikTok vai montar comércio. Tem chance nos próximos 3 anos, segundo os estudos, de abocanhar 9% do mercado digital brasileiro. Né? Então, assim, o inimigo é outro, muito mais preparado que a gente. Então a gente tem que olhar para a tecnologia. Não dá para escapar disso, não dá para se afugentar disso, tá? A gente tem os diferenciais que vão fazer a gente vencer, a experiência, as pessoas, tá? Mas o mundo moderno é esse mundo cada vez mais complexo, com esse competidor cada vez mais agressivo em cima da gente. O que mais a Expo apresentou, além de IA nessa conversa toda? Social selling, que se fala muito de venda pelo TikTok, pelo e-commerce. Isso aqui é uma solução muito bacana. Você tem um e-commerce, por exemplo, na tua empresa, tá? Imagina que você lá no teu supermercado, você vai poder contar com vários vídeos de influenciadores, tá? Falando de produtos, orientando, né, review de produtos. Olha, eu tomei essa cerveja IPA aqui, ó, sem álcool, ela é maravilhosa, cara. Ó, vou lá. E enquanto estiver passando o vídeo, você clica e abre o vídeo daquele cara, como se fosse um Reels, como se fosse um TikTok. Quando você vê aquele vídeo, tem um botão de compra. Você está vendo na segunda quadrinha ali, eu tô apertando o botãozinho ali, ó, né? E aquilo vira um carrinho automático. É diferente de você ver uma live no Instagram que você tem que apertar um botão para ir no WhatsApp falar com alguém. A magia do live commerce, né, dessas social selling, é onde você assiste, você consegue finalizar uma compra com o carrinho. E é o que a gente acontece aqui, tá? Então, essa é uma das magias aqui. Avatares, aqui é uma solução com câmeras, são 96 câmeras. Ele escaneia você e cria um avatar seu perfeito em apenas 15 minutos. Em apenas 15 minutos eu posso usar uma imagem minha para fazer um e-commerce, para uma moda, para um ambiente virtual de marca, né, lá no metaverso, se um dia for voltar essa história, ou até mesmo para uma métrica de medidas de roupa. Inclusive do lado tem uma cabine, essa cabine preta que vocês estão vendo no cantinho da foto ali, é uma ferramenta que com menos câmeras tira 1.200 pontos de medida do seu corpo, tá? E aquilo pode ser usado, sei lá, mal, como você vai fazer vestido de noiva. A menina entra em 5 minutos, tira a medida dela, e com a medida o cara vai fazer o vestido perfeito, com caimento perfeito em cima da medida. Então são tecnologias diferenciadas que estão mudando o jogo nessa história, tá? Troca no PDV, que é um baita de um problema troca. Nos Estados Unidos o problema está tão grande, mas tão grande, pessoal. Players como a Amazon, por exemplo, você comprou um produto, você quer trocar. Meio ruim, tá com defeito, não é o que você queria, sei lá. Dá um problema, você precisa trocar o produto. A Amazon prefere hoje que você fique com aquele produto,
eles mandam um cashback, um voucher para você de presente, para você comprar um outro produto melhor, né? Ou o produto que você quer, ou trocar o produto. É mais barato mandar um voucher para você do que fazer a engenharia reversa de troca. Do que eu mandar você pegar, trazer o produto de novo. Então, eles estão preferindo deixar o produto com você, trocar e te dar um voucher do que fazer a troca. Aqui é um sisteminha, você tem um self-checkout que é para compra, isso aqui é uma espécie de um autoatendimento para troca, onde você consegue ir lá levar, você escaneia e você consegue colocar um depósito de troca mais fácil nesse last mile ali da loja, tá? Esse é um problemão, tem várias tecnologias que eles estão falando sobre isso, tá de engenharia reversa, mas isso é uma solução prática que a gente tem visto lá nessa história. Uma polêmica grande, tá? Eu trabalhei muito tempo com contagem de fluxo de pessoas em ponto de venda. E normalmente contagem de pessoas em ponto de venda, normalmente uso sistemas como se fosse um CFTV, onde eu olho as pessoas e vou dando dinâmicas, quantidade, até coisa de gênero, idade. Tinha umas brincadeirinhas lá que rolavam sempre com baixa assertividade, sempre foi ruim a assertividade disso, de qualificar quem esse lead, tá? Mas de alguma forma eu conseguia quantificar isso. O que é a novidade polêmica nessa história, tá? Eu vi algumas empresas, inclusive a Samsung, tá, ofertando uma solução de áreas quentes ou de controle de pessoas em ponto de venda. Essas manchas vocês estão vendo, quanto mais vermelho, mais pessoas, tá? Só que o que ele está fazendo? Ele está capturando, nesta área, 100% dos equipamentos eletrônicos das pessoas. Seja um celular que esteja em Bluetooth, em Wi-Fi, até mesmo anel, relógio, o que for eletrônico, tiver algum disparo de sinal eletrônico, ele consegue identificar a pessoa, tá? E mesmo que você esteja em modo avião, eu consigo identificar você. Olha só, pasme isso, tá? Por que é polêmico, tá? Lá eles estão falando que eles estão amparados pela GDPR, certo? Que é o equivalente à nossa LGPD. Mas no Brasil já houve uma tentativa de se fazer isso e houve uma acusação de phishing, que é uma invasão ao teu telefone, tá? Assim, existe um risco disso não funcionar, e um risco muito grande, porque tecnicamente falando, você está acessando a minha informação no telefone, por mais estatística que esteja, e eu não autorizei você isso. É diferente quando você está num shopping, você vai usar o Wi-Fi do shopping, e você clica e autoriza para usar aquele sinal, e ele faz a métrica sua pelo Wi-Fi. Isso é diferente, tem uma autorização sua. Mas se você está andando por uma rua, está te medindo sem você nem saber, ninguém sabe para que pode ser usado esse tipo de informação. Então, é um cuidado. Só que assim, é uma ressalva porque eu vi algumas empresas falando muito disso e nunca falaram antes, tá? Quando eu falo 12 anos de feira, que nunca trouxeram esse tema antes, eu vi 2 ou 3 empresas trazendo esse tema novamente na feira, empresas grandes como a Samsung. Agora, o meu grande destaque, gente, é uma coisa muito simples mesmo. Só que é aquele tipo de ferramenta que, como é que ninguém pensou nisso antes? Ferramenta super simples, prática, plausível de existir no dia de hoje, tá? Mas esse radinho aqui, ó, tá? Esse microfonezinho, é um fonezinho com um microfonezinho aqui, e é um intercomunicador e um comunicador de vários caminhos diferentes. Para que ele serve? Por exemplo, você está na tua loja, há um repositor, precisa falar com caixa, alguma coisa, você aperta o botão e fala com a outra área. Ô, fulano, como é que estão as coisas? Tava ruim, precisa trazer, traz o equipamento para mim, traz as caixas disso aqui, vamos repor. Tá, você consegue falar entre funcionários da loja. Legal. Se o gerente da loja estiver fora da loja, ele consegue fazer uma reunião com os funcionários. Ele consegue ligar, fazer o disparo, programar e conseguir falar com todo mundo ao mesmo tempo pelo comunicador. Se o cliente quiser comprar alguma coisa com você, ele consegue ligar do telefone dele, tem lá um jeito de sincronizar isso, ele consegue ativar no teu telefone e falar. Agora, o pulo do gato, para mim, é a quarta mágica que essa maquininha faz. Vocês estão vendo essas caixinhas aqui, ó? Tá? Sabe quando você vai numa loja, tem um botão, você precisa de ajuda, aperta o botão, né? Você aperta o botão, normalmente acerta o caixa lá no saque central, lá na caixa, aí vem a pessoa no microfone. Atenção, precisamos de pessoa no corredor 2 ali, o cliente está chamando. É chato pra caramba esse negócio. Aqui não. Você aperta o botãozinho, tem uma caixinha de som também nesse botão, em volta do botão. O vendedor pode atender e falar assim, tudo bem, tô aqui para te ajudar, o que você precisa? Eu tô aqui. Aí a menina fala com uma conversa rápida ali, se o vendedor não estiver próximo, eu consigo fazer assistência. Ou seja, nem é uma super tecnologia nessa história, ou seja, nada, nem sempre na vida precisa ser revolucionário para resolver um problema que a gente tem no ponto de venda. Mas é ter uma métrica de poder atender o cliente, falar com o cara rápido, ou seja, agilizar a comunicação dentro do ambiente de loja. Olha que legal, tá? Faltou alguma coisa na Expo? 2 temas de suma importância. Olha, até trouxe um aqui, depois eu explico por que ele apareceu, mas não apareceu na Expo, tá? O primeiro era a minha grande expectativa de NRF esse ano e ela não se concretizou, tá? Não se concretizou em palco e não se concretizou numa Expo. Agentes de IA. Eu esperava ver a evolução dessa conversa
de chat GPTs, de conversas de bots. O que a gente tem hoje como ferramenta de IA, pessoal, a maioria é um processo linear. Você pede uma coisa, ela entrega aquilo que você pediu. Você pede outra coisa, ela entrega aquela outra coisa que você pediu. Você pede 3 coisas, ela vai entregar 1, 2, 3 coisas que você pediu, tá? Mas ela nunca vai dar um passo extra sem você pedir para ela antes, tá? A diferença do agente de IA é que ele é autônomo. Ele é autônomo. Ele vai dar o segundo, terceiro passo para resolver melhor o problema para você, tá? O que isso quer dizer no mundo moderno? Num curto espaço de tempo, pode anotar o que eu estou falando hoje, dia 30 de janeiro de 2025. Talvez daqui até o final do ano a gente já viva mais com esse ambiente. Talvez até o ano que vem mesmo, tá? Você vai ter na tua empresa várias pessoas, agentes de IA, com funções específicas. Precisa fazer uma campanha de verão. Você vai conversar com a agente de IA de marketing, que vai conversar com uma agência ou com pessoas envolvidas, que vai dialogar com o financeiro qual é o melhor budget para fazer isso, que vai conversar com operação, com agente de IA de operação, com agente de IA de comercial. Eles vão alinhar entre eles como criar a solução disso. Eles vão dar sequência naquilo. Não vai falar assim, faz essa campanha que vai ser bonita. Eles vão ajudar você a fazer a campanha. Na tua vida, por exemplo, você vai pedir um pacote de viagem, cara, ele já vai navegar pelas agências, já sabe teu gosto, já vai fechar o pacote para você, já vai pegar o melhor voo, com o melhor assento, já vai conversar com o banco, se dá para fazer o empréstimo ou pagar parcelado, isso no cartão, qual é a melhor maneira. Ele já vai executar tudo isso para você e entregar a viagem, essa aqui tá pronta, só ir viajar no dia, tá? Então a gente vai ver muito disso, tá? Tô dando dinâmicas de utopias para vocês, mas vocês vão ver muito nisso nessa conversa de IA. É o próximo passo da inteligência artificial factível no nosso dia a dia, tá? Que vai estar aqui no próximo passo. Isso é tão importante, que teve uma frase que foi dita não na NRF, mas na CES, que a Feira de Tecnologia acontece em Las Vegas um pouquinho antes da NRF que acontece em Nova York. Eu acho que é 4-6, que era em Las Vegas. E o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, falou, a área de TI vai ser o RH dos agentes de inteligência artificial numa empresa. A área de TI vai selecionar um bom CMO, um CFO. Nós vamos rapidamente, ao invés de contratar um software, nós vamos contratar um robô para a nossa empresa. E esse robô vai prestar serviço para outras empresas também. Mas eu estou contratando aquele agente que ele é muito bom naquilo que ele faz para resolver o problema do meu negócio. E vão ter várias empresas vendendo vários agentes diferentes, entendeu? Então isso vai acontecer num curto espaço de tempo. Até porque em laboratório já está acontecendo, as empresas já falam que estão usando isso, mas sendo prático com vocês, numa conversa muito franca, a própria Salesforce tinha essa promessa de entregar um agente de IA no stand, faça o seu em 15 minutos. Quando eu fui fazer, era nada mais, nada menos do que um chatbot, como um chat GPT customizado para você. Então não é um agente de IA, não resolve, ele não dá o segundo passo, entendeu? É só, faz isso para mim, ele faz para você bonitinho, mas ele não vai resolver o problema na tua mão, tá? Tanto que a gente está vendo um negócio que está se caminhando para um novo modelo de varejo por conta de agente de IA. A gente tinha um comércio presencial, que é onde a gente começou o varejo nas primeiras civilizações, evoluímos nos últimos 30 anos com o e-commerce, começamos a conversa do mobile commerce, que é a compra celular para rede social, e a gente vai ter em breve os agent commerces, né? Ou esse comércio agêntico, como a gente chama em português, né? Que é você comprar uma roupa, eu preciso vestir uma festa. O cara já vê onde tem o tamanho para você, como é, quanto custa, o que vai, divide teu gosto, dá sugestão, ele resolve para você. Você não vai mais entrar em site, ficar pesquisando, navegando, tá? Os agentes, a gente vai ter agentes pessoais que vão resolver isso, assim como o ChatGPT já resolve teus textos, por exemplo, hoje. Você acha fantástico que ele resolve teu texto, você vai ver o que ele vai fazer daqui a pouco para você de forma autônoma, quando a gente der alguma autonomia para essas ferramentas, tá? Futuro maravilhoso. Outra conversa que não teve na Expo e teve pouquíssimo nos palcos da NRF é Retail Media, que eu sei que é um tema super importante em supermercado, pegou fogo no passado, porque o ano passado um evento de Retail Media aconteceu um dia antes, no mesmo local da Expo. Esse ano, um erro, eles fizeram um lugar apartado do evento, num sábado, num outro local, que não tinha nada a ver com a NRF. E aí, o que era a Expo e feira? Ficou esvaziado do tema. Foi dito muito simples, e quem tinha Retail Media eram uns painelzinhos meio que que não era Retail Media. Minha orientação para você sobre o tema é de suma importância. Para o varejista, é nova receita. É receita nova no teu bolso. Tem que olhar para esse tema, porque nós estamos falando de uma receita importante que pode incrementar teu negócio, algo que você não precisa vender, você vai vender mídia ao invés de vender, tá? E a diferença, para você que pode estar se questionando, mas eu sempre fiz isso, eu tinha a minha gôndola, vendia banner, vou vender tela agora, né? Tem só uma diferença, ó. Retail Media,
sem informação de sellout, de sellout para quem está comprando mídia com você, sem dados para quem está comprando mídia com você, é propaganda. E propaganda realmente você já faz há muito tempo, tá? Você pode ter, não fazia com tela, fazia com banner. É a mesma coisa. Você está vendendo tela por banner, toma cuidado para não achar que isso é retail media, tá? Esse é o caminho, tá? E aí a gente fecha essa conversa aqui, tá? Com a Keita Nketiah, o especialista, falou, não podemos competir sem IA, mas o que realmente nos diferencia é a experiência humana. Né? Takeaways para vocês, ferramentas estão aí, agora é com vocês, aí a aliada não é inimiga do negócio, se ainda não começou a usar, comece já. Tecnologia não é sobre sofisticação, é sobre competitividade, e eu tenho usado, né, o mote aqui, gente, que assim, o jogo não mudou, né, o jogo está mais difícil, mas a gente tem que jogar esse jogo. QR Code na tela para vocês, tem minhas redes sociais, espero que a gente se siga, se conecte. Tamara, Otávio, amigos, estou aberto a gente conversar aqui agora. Vou tirar a apresentação aqui, tá bom? Aqui, tirando a foto aqui, vou tirar aí. Dole uma, dole duas, dole três. Fantástico, Caio. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Fantástico, né? A gente conseguiu entender um pouquinho de todo esse universo aí que tá sendo falado na NRF. Realmente, inteligência artificial é um assunto que está crescendo cada vez mais, né? Achei fantástico a questão dos agentes de IA. Hoje nós vivemos um mundo varejista com muita dificuldade de mão de obra. Sim. Então, tudo que a gente conseguir fazer de otimização de mão de obra, claro que a gente sempre volta na mesma questão, não é uma substituição de mão de obra, mas sim uma otimização, uma melhoria de produtividade, contribui bastante para o nosso setor. Eu corroboro com você e digo assim, eu acho que a nossa maior dificuldade num curto espaço de tempo, vai ser achar pessoas capacitadas para extrair dessas ferramentas o que é necessário hoje. Eu brinquei com uma frase hoje, eu falei assim, a NVIDIA, de repente veio o DeepSeek, aí o Alibaba já falou que tem uma melhor que a DeepSeek, então assim, essa corrida, ela não vai acabar. Ela vai continuar esse ano, um monte de gente falando que faz melhor e mais barato. A minha brincadeira de metáfora, eu adoro metáfora, você falou, ó que engraçado. Tá todo mundo preocupado em criar carros mais velozes, melhores e mais baratos. Ninguém tá preocupado em criar piloto. Nós não temos piloto para acelerar essas máquinas, cara. Não temos. Então, assim, a gente não tem um piloto de gente criativa, que vai brigar, que vai usar os dados, que vai usar amanhã de forma eficiente. Então, e o que a gente já tem hoje, cara, já dá para fazer um estrago, cara. A gente não aproveitou nada do que já existe hoje de IA para o negócio. A gente está muito, assim, nos primeiros passos. Eu converso muito com o Arthur Igreja, que é um outro especialista de mercado de tecnologia, né? Ele falou, cara, é um absurdo a gente achar que a gente está no mercado maduro com apenas 2 anos de mercado. IA é um mercado de 2 anos. É um absurdo a gente achar que esse mercado está maturado, que as coisas estão definidas, que os players já estão aí. Esse mercado vai ter muita evolução. A gente está conversando, eu gosto dessa metáfora, eu sempre uso ela. Nós estamos conversando sobre a internet como se a gente tivesse em 1995. Entendeu? Assim, a metáfora é essa. Então, assim, a gente não tem ideia de onde isso vai chegar ainda, sabe? Mas olha o que aconteceu em 95 para cá com a internet, de site estático para rede social, para live com, são coisas que a gente vê em filme de ficção científica, entendeu? Tipo, imagina, em 95 se a gente imagina que a gente está numa reunião como essa. Nunca, né? Assim, olha as coisas que vão acontecer com a IA, ela vai ter alavancos. Agora, nós não vamos ser passados para trás, a humanidade não vai morrer, nós vamos aprender a usar isso melhor, e cada vez melhor, assim como foi com a internet, assim como foi com o computador, assim como é tudo na nossa vida. Vai ser uma ferramenta eu falo, IA é ferramenta de produtividade, ponto. É produtividade no teu negócio. Fantástico, exatamente esse o ponto. E na verdade, é bem como você falou, né? Hoje, todas as opiniões sobre IA são palpites, né? Ninguém consegue enxergar o futuro do que está acontecendo, é algo que muda nem a cada dia, né? A cada minuto a gente já tem as coisas acontecendo muito rápido. Exatamente. Bom, pergunta, pessoal. Se quiser, tem no chat aqui, eu consigo enxergar alguma coisa no chat também, mas estamos juntos aqui. Isso aí, queria abrir as perguntas aí no chat para a gente, fiquem à vontade. Isso é extremamente importante, justamente essa troca. Temos aí já uma pergunta do Sampaio, um dos nossos especialistas em logística, né? Então, onde a IA tem avançado muito no abastecimento assertivo, porém ainda faltaria uma conexão com definição de sortimento versus preferências dos clientes versus portfólio da indústria. O que você acha, Caio? Concordo com ele, porque assim, eu vejo muito em cima de sortimento, mas existente. Pouco tem feito assim, sabe o que está faltando para o cliente? Eu acho que o que está faltando tem muito de testes ali que a gente está falando, que esses digital twins, essas conversas novas, ou mesmo um bom CRM, né, cara? A gente não tem a provocação do cliente do que ele não compra ainda.
o que todo mundo faz no assertivo, eu concordo com ele, tô contigo com o Sampaio nessa história, porque muito se fala de quanto de Coca-Cola eu vou precisar daqui 3 meses, baseado no que eu consumi nos últimos 2 anos, né? Então, assim, você desenha essa linha fácil. Hoje, você tem um just in time, você resolve fácil essa história, agora precisamos de uma nova categoria. E aí? O que a gente faz? Então, assim, essa conversa realmente ela está um pouco ainda longe dessa IA. Acredito que vai ter caminhos, acredito que vai ter alinhamento de outros mercados, né? Vai ter tecnologias que vão cruzar essas informações baseadas em outros tipos de consumo, outros locais. Uma tecnologia não é jabá, tá? Não é jabá. É só para pôr para vocês. Uma das visitas técnicas que eu fiz com o meu grupo esse ano foi na Visa, tá? E eles têm uma ferramenta que eu desconhecia. Eles conseguem hoje pegar teu CRM e analisar o comportamento da Itamara aqui, por exemplo, e saber o que uma pessoa como a Itamara tem feito em outros mercados. Olha, tem uma persona, essa persona aqui, nessa faixa etária, nesse gênero aqui, e 30% dos teus clientes que estão nessa faixa etária aqui estão comprando, sei lá, produtos de lifestyle, de yoga, sabe? Então você consegue detectar alguma coisa que está fora da tua casinha para saber se aquilo pode ser uma nova categoria ou se saber se você precisa ter alguma coisa que correlata daquilo que você vende, nas categorias que você vende hoje, para esse comportamento do cliente. Então já tem alguma coisa desenhada para isso, tá? Então eu vi com a Visa isso, vale a dica, né? Para procurarem alguma coisa, porque assim, realmente eu nunca tinha visto isso, eu achei assim uma das coisas mais fantásticas que eu vi, tá? Sensacional, Caio. Inclusive, essa inter-relação ela é fantástica, né? Então, como você está falando, se você consegue descobrir que seu cliente, enfim, frequenta academia, você consegue, de repente, promocionar um whey, alguma coisa para ele que é complementar, né? Pô, estamos vendo ao longo dos anos que cada vez mais a nossa faixa etária de público aqui tem consumido esse tipo de produto e a gente não tem isso aqui. Ele está crescendo isso como segmento para eles, não. Lembrando, tá? São ferramentas que nunca vai falar assim, fulano compra no Mercado Livre, fulano compra na Renner. Nunca, tá? Isso não pode, até por uma questão de compliance e tal, mas dá noções, né? Aquela velha e boa brincadeira que a gente falava de cronograma lá atrás, né? Que o cara que ia comprar fralda começou a vender cerveja do lado dele, o cara comprava cerveja, botava fralda e tal. Tem aqueles correlatos ali, você consegue começar a criar esse cross, por exemplo, de identidade de cliente, de persona. Perfeito. E até sobre a questão ainda de sortimento, vale ressaltar também que, como você estava falando de histórico, o histórico não te mostra oportunidade. O histórico ele é só estatístico. Ele não te mostra o que você tem de oportunidade em cada uma das categorias, que é algo que o CRM, o conhecimento do cliente, inclusive a IA, vai conseguir contribuir bastante nisso. Exato. Perfeito. E dos convidados, mais alguma pergunta? Nosso chat está aberto aí. Vou abrir aqui, ó. Eu estou abrindo a tela com todo mundo, que eu vou pedir um favor para vocês, ó. Eu queria que todo mundo fosse gentil e bacana, que a gente abrisse todo mundo a câmera rapidinho, para a gente tirar um shot aqui de todo mundo junto, pode ser? Uma foto bacana, pode ser? Quem puder abrir a câmera, agradeço gentilmente. Deixa eu ver aqui, se eu conseguir colocar todo mundo na galeria aqui, deixa eu ver. Quem que eu consigo colocar até 49, acho que é o limite de galeria que a gente tem. Puderem abrir a câmera, vou tirar uma foto bem bonita, hein? Prometo postar, hein? Quiserem aproveitar e postar também, fica à vontade. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Mas podem perguntar, vamos embora. Mais pergunta? Pergunta aí, Otávio. Vamos lá, vamos provocar, né? Querido Júnior, nosso líder do nosso comitê de sucessores, queria te passar a palavra. Então, primeiro de tudo, queria parabenizar o Caio. Acho que a gente teve uma tarde fantástica, né, de aprendizado e de observação de tendências. E quando a gente fala em IA, eu estava aqui me perguntando que, além de tendências globais, que ela muito nos ajuda, é muito importante também, às vezes, instrumentalizar a IA para tendências regionais. Quando a gente trabalha com lojas de bairros, lojas um pouco menores, que não estão localizadas em grandes centros, as tendências regionais acabam sendo muito importantes, porque é o dia a dia da loja, é aquilo que a gente também precisa. Só que a IA precisa de ser operacionalizada, ela precisa ser instruída para isso, com certeza. Eu acredito que esse passo ele seja o próximo, ou algo, não sei se vocês têm visto algo que já está presente sobre essa tendência regionalizada. Tudo, você tem total razão, mas assim, tudo parte do começo, que são os dados. Se você não tem dados, se você não tem uma boa higiene daqueles dados, se você não tem boas informações do seu cliente, não dá para partir para uma IA. A IA não vai trazer isso, ela não vai pescar informação para você, tá? Então, assim,
CRM, eu vi aqui, o Jeff Ross colocou assim, utilização de coisas básicas como CRM. Sim, tem muita empresa que não tem CRM ainda, cara. CRM, eu brinco quando eu faço palestra, sabe qual que é o melhor CRM do mercado? Aquele que você usa. Porque não adianta, pode ser uma ferramenta sofisticada de uma geração, pode ser um Excel, papel de pão, não importa, cara. Mas temos que ter informação do cliente, a gente precisa entender esse cliente. Não dá mais para cliente ser número no caixa só, gente. Não funciona mais dessa forma, entendeu? Esse é o primeiro passo, conhecer o cliente. Se você não conhece teu cliente, outro varejista, outra marca conhece melhor o teu cliente do que você. E esse aí é que mora o risco do negócio, cara. Acho que Tati levantou a mão, é isso? Pode perguntar, Tati. Acho que o microfone é aberto pra gente. Eu acabei nessa tua fala me lembrando, acho que 2 anos atrás da NRF foi o Back to Basics também, né? Sim. Então, o básico bem feito, e a gente vira e mexe, a gente tem que organizar a casa de início, né? Então, até para alcançar e galgar, né, objetivos maiores, né? Então, de novo, o dado, o conhecimento bem estruturado, né? O jogo não muda. O jogo não muda, o jogo é o mesmo, né? Então, se o cliente, essa só acontece que 1900 de Guaraná com rolha, como a gente brinca quando fala, né? O cara conhecia o cliente, o dono da vendinha conhecia o cliente entrando pela porta, sabia da família dele, dos dados. A gente cresceu, a gente evoluiu como negócio. Hoje não dá mais para conhecer todo mundo que entra na loja, mas a informação tá ali para que a gente conheça. Se a gente não conhece por nome, a gente conhece por dados. E eu acho que esse é o nosso ponto evolutivo na conversa. Mas a conversa de conhecer o cliente é a mesma. Que tarde enriquecedora, hein? Eu acho que foi uma tarde fantástica para começar o ano com o pé direito, para desacomodar todos. É uma tarde brilhante que starta um 2025 maravilhoso para todos. Não tenho dúvida que todos vão buscar mais conhecimento, participar de todos os eventos, porque precisa se manter atualizado, não tenho dúvida disso. Maravilha. Estou à disposição. Exatamente. Sampaio, está de mão levantada. Contribui conosco, Sampaio. Vou tentar enriquecer, aproveitar um pouco mais do conteúdo excelente aí, Caio. Eu acho que dá para a gente pontuar bem um extremo do evento, que foi o avanço tecnológico, né, com as possibilidades e potencial que a IA vai estar oferecendo para nós varejistas, mas, ao mesmo tempo, foram expostos exemplos muito interessantes, conforme a Tatiana até lembrou, que o ambiente de loja, com aquelas tematizações, trazendo o cliente a gostar da experiência de loja, usando um pouco de tecnologia, mas também tendo atenção. Eu estive numa loja da Wegmans, lá durante o evento, que eu entrei assim, meio que olhando, né, maravilhado com o layout, e uma pessoa lá da equipe veio diretamente para nós ali, eu estava com a esposa, e ela ficou solícita, oferecendo, olha, o que você está procurando? Eu assim, bom, eu queria um café. O café aqui, não, você vem por aqui, nós temos essas... A gente ficou assim, parece que eu estou entrando, né, numa cafeteria... No mercado de rua, né? Que o Egmont tem aquela pegada de mercado de rua, né? De bem aberto, com a cidade, com os telhadinhos e tal, né? Tem toda essa pegada, né? E a loja estava com bastante clientes e tudo, mas a atenção chamou essa preocupação dela com o cliente. Então, o que eu queria colocar para você, também para os outros colegas, é que a loja, se ela fizer básico, bem feito, como disse a Tatiana, mas enriquecê-lo com essa atenção, conseguir identificar o cliente, aliando um pouco de tecnologia, eu acho que esse vai ser a evolução da coisa toda, né? Então, a experiência de loja com atenção, isso aí não tem substituto ainda, nem eu vejo assim um robô fazendo isso, né, com propriedade, aquele calor humano. Isso foi muito, muito marcante para mim. Isso. Acho que se me permite, tá? Eu vou só corrigir um detalhezinho da tua fala ali, que eu, ao meu ver, assim, tem que tomar cuidado numa questão. Tecnologia nunca faz parte do design de loja. Não pode.
Não pode. Tecnologia tem que ser meio para resolver algo que, por uma questão operacional, falta de processo, pessoas, você não consegue resolver, é um problema no seu negócio. Toda vez que a gente caminha para a tecnologia, eu quero uma loja sofisticada e moderna e tecnológica, drasticamente a loja que daqui 2 anos ou 3 anos fecha. Assim, podem pegar qualquer loja que se falou muito modernosa, muita coisa, porque a tecnologia ela tem que caminhar como algo que resolve um problema que você não tem. Colocaram um problema na mesa aqui, pessoas. Tem falta de pessoas. Então, onde eu tenho falta de pessoas, eu vou ter que botar tecnologia para suprir essas pessoas. Se o ambiente vai ficar mais moderno, com tela, com touch, com painel, com totem, não tem nenhum problema, tá? Mas ela tem que ser uma eficiência de operação sempre. Então, tecnologia, nunca pense em tecnologia pelo advento de design, de experiência de cliente. Nunca pense nesse lado. Pense, você tem um problema que você precisa resolver na jornada, se tem algo que você quer melhorar na jornada, tem algo que você quer acelerar na jornada, aí se pessoas ou processos não resolvem esse pedaço, tecnologia pode ser a solução, mas nunca pense em tecnologia pelo artifício da tecnologia. Na nossa história de varejo brasileiro, de todos os segmentos, são incontáveis os cases de lojas flagships no país, de eletrodoméstico e tal, que monta uma super flagship toda tecnológica, 2, 3 anos depois, não vende. Porque não é o problema do cliente. O cliente não entendeu. Então, esse é o único ressalva, principalmente quando a gente fala de supermercado. O mercado é um ambiente. Tem coisas de tecnologia que vão ajudar o supermercado? Tem. Pode ajudar o cliente a ser mais rápido, melhor, um carrinho. Que pode... Isso aí. Se melhorar a vida do cliente, ele vai adotar tecnologia na vida dele. Se não, esquece. É design de loja. Não pode ser design de loja de tecnologia nunca. No caso ali, é mais para fazer o pedido do café. Sim, sim, é um totem. Só isso. Isso, exatamente. Esse é o design de experiência. Isso. Não é que, a hora que você falou, é mais pro recado, não é nem corrigir a tua fala, mas é o recado que fica, eu fiquei preocupado aqui, né? De pensar em tecnologia na experiência do cliente. Eu falei, cuidado com isso, porque tecnologia nunca pode ser um artifício de design de loja, tá? Legal. Entra muito também no que você falou sobre o CRM, né, cara? Tem que usar, tem que funcionar, tem que resolver um problema, tem que fazer sentido, né? Muito legal. Fantástico. Então, mais uma vez, vamos agradecer, vamos agora nos encaminhando ao nosso final. Antes da gente encerrar, queria abrir a palavra para o Caio, novamente, para fazer suas considerações finais. Muito obrigado a todos aqui, um prazer, uma honra estar com vocês. Espero se ver muito ao longo desse ano aqui em outras jornadas, né? Tem um monte de coisa que a gente pode construir junto aqui ao longo desse ano, tá? Vou passar para vocês depois via Itamara tanto a apresentação quanto o link, para quem tiver interesse em adquirir para a equipe, por exemplo. O extensivo que a gente fez aqui são mais de 5 horas de material, ali tem um monte de extra. A gente, para você ter uma ideia, a gente compilou todas as palestras. Nós temos a transcrição e resumo de todas as palestras, a gente vai dividir isso com quem tiver no curso e tal, mas, cara, é uma honra estar com vocês, ser um parceiro, admiro muito o trabalho de todos vocês, né? Não é só a entidade, mas as pessoas que estão por trás da entidade. Né? Tenho a honra de chamar vocês de amigos, de considerar vocês mais do que amigos, mais do que colegas de profissão ou de mercado. Então, contem comigo sempre. Tamo junto. Obrigado, Caio. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos, do nosso comitê de sucessores que nos proporcionou esse fantástico webinar de hoje. Não deixem de seguir Caio nas redes sociais, @CaioCMGO, não é isso, Caio? Isso aí. Show de bola. E seguir também as redes da ACADS. Estaremos sempre trazendo novas informações, a gente tem estado cada vez mais ativo em todas as nossas redes, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, né? Nos nossos grupos, temos grupos de cada uma das regiões, de cada um dos comitês, sempre desenvolvendo bastante coisa, e em breve um site, um portal novinho aí, com bastante coisa legal para a gente também, e com conteúdos, né, com artigos. Quem não teve oportunidade também, tem um baita artigo do Caio, que também está divulgado aí no nosso LinkedIn, né, Caio? Então tem bastante coisa bacana aí acontecendo e muita coisa por vir aí. Muito obrigado, pessoal. Show de bola. Obrigado a todos, então, e ficamos aqui com o nosso webinar de hoje.